Justiça na Tarde Debate. Olá. Então, a partir de agora, nós vamos entrar no Justiça na Tarde Debate. Você que está na 104,7 FM, como também já nos acompanhando aí pelo nosso canal da Rádio Justiça no YouTube, muito obrigado pela sua sintonia. Pois bem, e o assunto de hoje tem tudo a ver também com a comemoração desta segunda-feira, 12 de junho, já que hoje é o Dia dos Namorados. E nada melhor do que abordarmos com especialistas sobre a questão do namoro, sobre a questão também do casamento, sobre a questão também dos casais homoafetivos, sobre também questão aí da união estável, como tantos outros temas relacionados aí com essa área. Tá, então nós convidamos, os convidados já estão conosco, com os quais a partir de agora, para não perdermos tempo, já que o assunto já ficou acalorado aqui já antes de começar o nosso Justiça na Tarde. E com toda certeza vai ser um belo de um debate. Você, caso queira interagir, é só encaminhar sua mensagem de texto ou então de voz aqui para o WhatsApp da nossa emissora, que é o 61999758140. Eu peço licença, portanto, aos nossos convidados masculinos, porque nós vamos cumprimentar agora as nossas convidadas, né? As nossas convidadas, eu já começo então com a doutora Tatiana Zanlorenzi, ela que é advogada, especialista em direito de família, né, doutora Tatiana? Bom ressaltar que a doutora Tatiana, ela também é jornalista, só que durante muitos anos, após militar, portanto, no jornalismo, ela buscou, portanto, essa área do campo do direito e da mesma forma brilhando como sempre, né, doutora Tatiana? Seja bem-vinda também ao nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado. Obrigada pelo convite e pelos elogios, né? É sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deixa eu cumprimentar também a doutora Débora de Oliveira Figueiredo, que é advogada especialista no direito civil e processual civil. Ela que é diretora do IBDFAM, aqui da nossa capital federal, integra o Instituto Brasileiro de Direito Contratual e também das comissões de família e planejamento sucessório da OAB-DF. Doutora Débora, também seja bem-vinda. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada, Walter. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deixa eu cumprimentar também o doutor Lucas Sérvio, que é o vice-presidente da Comissão de Diversidade da OAB-DF, ele que também é professor, advogado e também mestre em Direito. Doutor Lucas, também seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado ao senhor. Doutor Fernando Cardoso, advogado, professor de Direito Notarial e Registral, presidente da Comissão da Advocacia Extrajudicial da Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa seccional do Guará, né, doutor Fernando? Seja bem-vindo. Muito boa tarde também para o senhor. Muito obrigado. É um prazer estarmos aqui, ainda mais ladeado por pessoas tão importantes e conhecedoras do direito. É uma honra e um privilégio. O prazer também é todo nosso. Então já vamos, doutora Tatiana, vamos já começando, já entrando aí no assunto. Para começar, né, uma pergunta que eu até pontuei aqui com os microfones ainda fechados, só para a gente já entrando no clima. Casamento que não deu certo é porque juridicamente não foi bem amarradinho assim nos seus, vamos colocar isso, nas suas cláusulas, ou não tem nada disso, ou o amor que prevalece, doutora Tatiana? O fim de um casamento, ele pode ter motivos, né, assim, ilimitados, né? Desde a falta de conversa lá no tempo do namoro ou no tempo da união estável que depois virou um casamento, e pode ser por conta de finanças, de religião, de rotina, de costumes. Envolve tanta coisa, quer ou não quer ter filhos, quer ou não quer comprar uma casa, quero morar em casa, quero morar em apartamento, quero morar na praia, quero morar no campo. Você gasta de mais, você gasta de menos. Então, Walter, essa é uma pergunta de milhões, assim, que eu até compartilho aqui com os meus colegas para ver se eles concordam. Mas é claro que quando a gente faz um pacto, a gente consegue antecipar algum dos problemas que podem aparecer, né? Um pacto nupcial. Então, a gente pode tentar fazer com que dure mais tempo esse casamento em virtude de algum cronograma ou planejamento feito anterior. Essa pergunta eu vou manter para os nossos convidados. Então, eu encaminho para a senhora, doutora Débora. Ouvindo a Tatiana falar, até lembrei um dos outros motivos que a gente vê. Você ronca, ou, né, demais. Acho que hoje em dia é tudo motivo para reclamação. Então, realmente, os motivos são diversos para o fim de um casamento. E depois, nesse período que a gente está de pós-pandemia,
foi que a gente percebeu o quanto as pessoas às vezes têm dificuldade mesmo de conversar, seja durante o namoro, seja união estável, seja casamento, seja qualquer tipo de relacionamento, né, interpessoal. Eu vejo que essa conjugalidade, essa subjetividade entre as pessoas em qualquer geração é muito difícil. É muito difícil que as pessoas tenham essa liberdade de poder conversar. Mas concordo com a doutora Tatiana. Se as pessoas tivessem um pouco mais assim, de interesse em buscar, talvez até um auxílio jurídico para fazerem algum planejamento anterior, o que é conversado não sai caro, né? Ou ao menos ele ameniza um pouco das brigas que todo casal tem, né? Dentro do casamento e qualquer tipo de relação. Mas acredito que amenizaria também essas desavenças ao longo dos anos. Doutor Lucas, e para o senhor? Apesar dos detalhes formais serem importantes, um detalhe que eu ainda não ouvi também é que é o seguinte: quando você casa com uma pessoa, você também casa com a família dela, né? Você também casa com a sogra, casa com o sogro. Pacote né? completo. Pacote completo, né? E às vezes o convívio do seu cônjuge com a família, né, não é bom e vice-versa, né? Isso também pode influenciar no final do casamento, por mais que esteja perfeitamente jurídico ali. Né? Então... Eu imagino que o doutor Fernando, que ele que conhece tudo de cartório, ele sabe colocar as cláusulas ali direitinho, até mesmo para, de alguma forma, não se ver tão assim, eu não digo prejudicado, né, mas tão ampliado, portanto, assim, né, na função de um casamento, doutor Fernando. Mas a pergunta é a mesma também para o senhor. Bem, vamos lá. Eu me recorro de Lacan, que é um discípulo de Freud, que ele dizia que toda relação mal resolvida parte de um contrato mal formulado. Mas esse contrato, nós não estamos falando somente na parte patrimonial. Eu acho que o contrato também envolve a questão da afetividade. Quando ele disse em contrato, seria no sentido de pacto, ou seja, de uma relação aberta, que possa ser conversada e haja diálogo sobre todos os assuntos. Acontece que no namoro a gente esconde os nossos defeitos, né? A gente quer mostrar o nosso melhor, porque é a parte da só conquista. o lado bom. Exatamente, é o lado bom, é o lado luz, né? O lado sombra a gente vai escondendo, entendeu? É normal, isso é natural, isso é do psiquismo humano, né? Então, depois, se esse relacionamento partiu, então, de uma relação, vamos dizer, rasa, ou fugidia, ou pouco esclarecedora, ou nada profunda, surgem depois essas idiosincrasias e essas questõezinhas que podem depois levar ao fim do casamento. Eu posso recorrer, inclusive, também, se vocês me permitirem, a um outro aspecto, o aspecto até físico, hormonal e cerebral. É que já tem comprovação de que, no máximo, estourando, em 3 anos, acaba a paixão, né? Porque o cérebro não consegue produzir as mesoendorfinas na quantidade máxima que a paixão exige. Precisa. Exato. Então, em média, 1 ano e meio, né? E paixão já começa com uma raiz etimológica complicada, que vem de patos, doença, né? Tanto é que é patologia. Né, o estudo das doenças, patologia. Paixão é doença? Paixão, sobre a raiz etimológica grega é patos. Patos é doença. Então você vê que o seu cérebro atua de uma maneira que as mesoendorfinas estão gerando assim emoções enormes. Por isso do ronco. Olha, até enquanto está namorando, olha que gracinha. Ela faz um barulhinho quando ronca. Olha quando dorme. Ela ronrona, como uma gatinha. Depois do casamento essa miserável ronca. É o mesmo barulho, não mudou. Mas a percepção mudou porque as mesoendorfinas baixaram e a realidade foi exposta. Então você passa a ter um pouco mais de intolerância com aquilo mesmo que você já tinha visto, mas tinha floreado. É o floreio. Por isso que o namoro está envolvido com flores. Doutor Fernando. Agora, doutora Tatiana, no que pontua aqui o doutor Fernando, né? Quer dizer, um contrato de namoro. Hoje em dia, para namorar, primeiro, por que precisa do contrato? E neste contrato tem que constar algumas cláusulas, tipo assim, você ronca, como foi colocado aqui pela doutora Débora, o doutor Fernando explicou direitinho. Como é que é? Por que o contrato de namoro? E nesse contrato de namoro, a cláusula é aquela cláusula, o conjunto de cláusulas, né? Um conjunto padrão, ou eu coloco a minha cláusula, ela também coloca a cláusula dela, ou ele coloca a dele, ele coloca também o dele. Como é que funciona isso? Na teoria e na prática, o contrato de namoro tem um objetivo, né? Que é afastar a união estável. Então, a primeira visão que a gente lança, assim, uma luz, é na questão patrimonial.
né? Então eu vou proteger, né, os meus herdeiros, a minha sucessão daquele patrimônio, daquela divisão de bens que num casamento Mas não é poderia ter. desconfiança nenhuma, não, nessa. Não, essa e é de mesmo proteger o patrimônio É. também. Também, doutora. Também, também. Na prática também. E ele seria mais para isso, assim, porque você colocar cláusula de não roncar é um pouco, né, Ilusão. impossível, ilusório, inviável. Mas é mais para evitar mesmo as questões patrimoniais depois que... Configurar união estável. Para configurar uma união estável no futuro, por exemplo. E porque hoje o namoro, vocês acham que ele é um ato preparatório para o casamento? Antigamente era. Antigamente era, mas não hoje... tão antigamente assim, né, doutor? Acho que daqui uns 20 anos, uns 30. Eu acho que mais. Por aí. Menos, não. Hoje já não é, porque a gente vê casais de namorados que passaram a pandemia todas coabitando, né? Dividindo contas e indo almoçar, jantar, tomar até café por questão junto. financeira, né? Porque alguns ficaram desempregados por causa da Doutor pandemia. Lucas. Né? Exatamente. Vários foram os viés que fizeram essa conjunção deles estarem juntos. E aí, por exemplo, se você passa um tempo relativamente, que a gente não tem um prazo para configurar a união estável, né? Se você passa um tempo com a outra pessoa, tá na mesma casa e fala para todo mundo que é seu marido, configura uma união estável. E aí, tendo um contrato de namoro, em tese, né, é para blindar esse futuro reconhecimento de união estável. E para a senhora, doutora Débora, ainda sobre a questão do contrato de namoro, quer dizer, é uma segurança para quem? Eu acho que é uma segurança para os envolvidos. E voltando até na primeira pergunta, da dificuldade que se tem de diálogo, talvez o contrato de namoro ele force com que as pessoas conversem sobre isso. Então pode parecer num primeiro momento, pode causar um certo estranhamento de, não, vamos sentar aqui e definir que estamos namorando. E ficar uma situação muito tênue de enquanto você falava, Tatiana, eu pensei assim, namorido. Então tem que acabar com essa expressão de que é entre namorado e marido. Se tem um contrato de namoro, é namorado, né? Mas eu acho que principalmente para se ter esse cuidado de conversar ao máximo, para haver mesmo uma proteção patrimonial e pensando no futuro. Mas o contrato de namoro também, o que eu vejo nele é que ele tem que realmente refletir uma situação real, né? Porque muito facilmente pode-se, depois de um contrato de namoro, vir a ter uma união estável. Então ele acaba perdendo um pouco do seu valor. E o contrato, ele vem também, o contrato de namoro, na minha percepção, ele vem também para resguardar um pouco essas pessoas, já que a união estável ganhou uma importância tão grande, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar que eu estou com a pessoa, não estou ficando, mas também não estou ainda numa relação tão estável assim como se fosse uma união estável nem um casamento. Então eu vejo que a questão patrimonial realmente ela é talvez o núcleo, né? O que move as pessoas a fazerem esse contrato de namoro, mas eu vejo no sentido positivo, no sentido de que vai obrigar com que essas duas pessoas que se relacionam, elas possam travar essas conversas que são essenciais para dar certo qualquer relação. E para o senhor, doutor Lucas, quer dizer, esse contrato de namoro, ele é firmado entre as pessoas que possuem bens e aquele casal que o único bem que possui é o amor de um pelo outro. Como é que fica? Eu tenho a impressão que muitas das pessoas que podem estar nos ouvindo agora nem sabiam que existia contrato de namoro. Né? Então, se não tem bem... Assim, na minha opinião também, a questão é mais patrimonial, né? Na questão de contrato de namoro. Uma das partes quer proteger ali o seu patrimônio, seus herdeiros, né? E para garantir isso tem o documento assinado. Porque, como a doutora Débora estava falando, para você configurar uma união estável, né, a gente não tem nem prazo. Às vezes, um mês já pode configurar, né? Se a pessoa tiver interesse no cartório, levar o documento e fazer. Né? Então, não tem aquela necessidade de você juntar aí provas de 1 ano, 2 anos. Não, você leva o seu companheiro no cartório com documento de identidade, vocês podem fazer de próprio punho. Aí quando você fala levar de boa, se eu amarrado. Vocês não querem ir, doutor? Aí, assim, se tiver dentro do combinado na relação... Aí tem os vícios, exato, né? exato. Os vícios de consentimento. Exato, né? Até para não ter o risco depois de anular o contrato porque foi na marra. Né? Mas a minha também para a questão é patrimonial, com certeza. Porque eu vejo e também de pessoas assim que já têm uma certa idade, já uns 30 anos, uns 35. Eu não imagino um casal de 18 anos fazendo contrato de namoro. Eu acho que a maioria nem sabe que existe. Né? E não é recomendável, então, para um nem casal necessário, novo? imagino, né? Não tem nem 20 jovem, anos? Né? Eu acho
Ainda está formando ainda. Ou talvez que tenha um grande patrimônio e a família Sim, exija, né? Exato. Às vezes um deles vai ter uma herança muito grande à espera, né? Uma empresa, né? E aí o pai e a mãe falam, faz um contrato de namoro, porque... É aquela história da desconfiança de um possível golpe do baú, seria isso? Exato. Exatamente. Exato. Mas isso ainda acontece, doutor? Só não acontece mais porque já tem mais de 75 anos, né? Que aí a separação de bens é obrigatória. Agora, o resto, todos estamos passíveis. Verdade. de acontecer. Doutor Fernando, quer dizer, pelo que o senhor disse, né, que o amor dura 3 anos, Não. um contrato de namoro... paixão. A paixão. Aliás, a paixão. A Aquele paixão. Fogo A paixão. que arde, né? Fogo exatamente. que arde. Então eu Doente de imagino que um amor. contrato de namoro não pode passar de 3 anos. Como é que seria isso? Ou seja, tem que fazer de 1 ano e meio para ver se, né, se passa para uma união estável, até para um casamento, ou não existe isso? Olha, Walter, não existe. Na verdade, ele é por prazo indeterminado. E os contratantes, eles então, depois, quando perceberem se vier a evoluir por uma união estável, por uma vontade de casamento, eles permanecem até então quando se enlaçarem via casamento ou passarem a ser conviventes via união estável. Importante dizer que também o contrato de namoro, ele pode ser importante para aquele que pretenda, em um tempo razoavelmente curto, adquirir um bem. E ele não quer que configure uma zona nebulosa entre aquele relacionamento que ele tem e a aquisição patrimonial no decorrer daquela relação. Porque hoje temos uma questão muito interessante. Como o próprio Dr. Lucas bem falou, nós não temos um prazo determinado ou definido para a configuração da união estável, né? Nós temos 4 elementos. Ela tem que ser pública, ela tem que ser contínua, ela tem que ser duradoura e com o objetivo de constituição de família, certo? E aí, então, com esses 4 elementos, partindo para o judiciário, é possível se ver reconhecida uma união estável quando, na verdade, um não entende como união estável e o outro sim. Essa é a grande questão. Porque essa parte, com o intuito de constituição de família, muitos interpretam como se fosse para o futuro, com o objetivo futuro de constituição de família. Não. É com o intuito atual de constituição de família. Se for para a constituição de família futura, aí nós estamos falando de um outro instituto que é o namoro qualificado. Existe namoro qualificado, doutor? Então você vai ter que me explicar que história é essa. O que é namoro qualificado pelo não qualificado? Onde é que está a diferença? É o agravante o qualificado. Um agravante, doutor? Pode penal, né? Meu Deus, pode ir para cadeia? Eu me divirto. O senhor diverte porque o senhor sabe, né? Sabe como é, quais são as cláusulas que utiliza ali no contrato, você fica tranquilo, né, doutor Fernando? Mas, Tatiana, então conta para nós, namoro qualificado. Como é que é? É namoro qualificado. Passo a palavra para a doutora Tatiana, Doutora minha Tati. amiga. Então, cada dia mais eu uso muito um princípio do direito do trabalho, né? Que é a primazia da realidade. A gente tem que observar exatamente o que aquele casal homoafetivo ou heteroafetivo está vivendo e está convivendo. E esse namoro qualificado seria mesmo aquela expressão de não constituir família. Eu não tenho essa vontade de ser uma família contigo. Sim. Eu tenho uma vontade de, né, como a gente diz na gíria, use-me, abuse-me, né? Vamos nos curtir, vamos nos amar, vamos curtir essa paixão, vamos, né? Mais esse negócio de casar, ter filho, né? E, inclusive, no namoro qualificado, as pessoas podem morar na mesma casa. Sério, doutora? Bem diferente de alguns anos atrás, né? O pai ficava ali do lado, né? Sentava no acompanhando meio o do namoro. sofá, né? Tinha a Via tal lá da o casalzinho, velhinha já que sentava no acompanhava meio. também o casal, que ia pro cinema, o pessoal também tinha que ir uma terceira pessoa. Quer dizer, tudo mudou, doutora Tudo mudou. Tatiana. Tudo mudou. Esse namoro qualificado, quando a senhora pontua, é esse onde pode morar no mesmo ambiente, mas é aquela questão, filhos, o casal optou por não ter, porque está na fase do namoro. Se partir, portanto, para ter filhos, aí entraria a figura da união estável, ou não? Até isso é discutido, né? O doutor Fernando Porque apontou o dedo aqui. filho dizendo significa união estável? Filho significa casamento? Filho significa filho, né? Parentalidade, que é muito diferente da conjugalidade, né? Então, a gente pode ter filho sendo namorados. O contrato de namoro qualificado está lá apenas para expressar o D1, que é o dia que começou, né? E o que o casal planeja e pensa pelo tempo indeterminado, até que
mova esse pensamento e comece a pensar em outra coisa diferente. E aí, um novo contrato para isso. Seja de casamento, seja de união estável. Doutora Débora, e para a senhora? Como é que a senhora, né, diante disso tudo aqui que foi colocado? Tá assustando muita gente aí, viu, doutora? Tá assustando, e a gente que trabalha com o judiciário no dia a dia é difícil porque o próprio judiciário diverge sobre muito desses assuntos que a gente está falando aqui. Não sobre, talvez, o conceito, mas julgar se naquele caso, na primazia da realidade, é namoro qualificado, é união estável. Então, a gente ainda tem essa dificuldade muito grande. E a doutora Tatiana falou do namoro qualificado e da coabitação. Se a gente, para ter união estável, nem precisa mais da coabitação, então o filho, apesar de ser ainda mais importante que a coabitação, ele realmente não vincula necessariamente que seja uma união estável, que seja um casamento. Então, eu vejo que a família, ao longo dos anos, a instituição família, ela foi evoluindo até para, de certa forma, trazer, reconhecer essas novidades, que cada família se forma de um jeito, equiparar e amenizar um pouco essas vulnerabilidades, eu vejo assim, muito de família, mas também para afastar um pouco a intervenção estatal. Então, quando a gente fala em contrato de namoro, em namoro qualificado, em união estável, em também se colocar termos para poder definir melhor, é também para permitir que as próprias pessoas envolvidas, elas, com a autonomia privada delas, elas entendam como vai funcionar melhor aquela relação ali, e inclusive para dizer, a gente se ama, a gente forma um casal homo ou heteroafetivo, independe, um casal maravilhoso, mas a gente não quer construir família por enquanto. Então, é importante que também essas pessoas tenham a proteção estatal, a proteção do judiciário, porque senão, se a gente não diferenciar, todo mundo vai ser casado. Então, vai casar todo mundo de ofício, né? O judiciário vai simplesmente falar, não, mora junto, tem filho ou não tem, e colocar todo mundo, de uma forma muito informal, colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Então, eu acho que o namoro qualificado, ele vem como uma novidade, mas também para proteger essas pessoas que estão vivendo uma relação, mas que não ainda uma união estável. E que talvez nem se torne uma união estável, nem um casamento. Interessante, né, doutor Lucas, que alguns anos atrás, essa questão, né, do namoro, enfim, como a doutora muito bem pontuou ali, agora vai todo mundo casar por ofício. Às vezes casava, né, com o pai ali do lado, assim. Com um revólver apontado. Aí forçava o casamento, né, doutor Lucas? Assim, eu quero até ouvir a opinião dos meus colegas, porque é o seguinte, e o que a gente sabe de casamento historicamente? Nunca foi sobre amor, casamento, né? Casamento foi proteção patrimonial, né? União de famílias. Mas entre pessoas ricas. Não, claro, né? Até porque assim, camponês juntava para ter filho e cuidar de casa, povoar, né? Era a antiga previdência, né? Eu tinha 10 filhos que vão cuidar de mim na velhice. Né? Mas com relação ao casamento como instituição, é uma questão patrimonial, né? Entre reis e rainhas, de juntar países, de juntar condados, né? Então, nunca foi sobre amor. Hoje em dia graças a Deus, mas naquele tempo não era tanto. Então, assim, do direito, em geral, tem muita dificuldade de lidar com a liberdade das relações. Porque o direito ainda vem dessa linha de proteção patrimonial, de proteção civil, de garantias civis. Então, quando você... o namoro qualificado. Porque para a pessoa, o importante é a relação que ela está tendo. Ela não quer saber ainda qual papel que ela tem que assinar, se ela quer eventualmente transformar essa relação num casamento, né? Então, o direito tem essa dificuldade de lidar com a liberdade de se relacionar das pessoas, né? Ele quer definir de uma maneira e, às vezes, a gente não encontra definição legal para isso, né? O casal que quer ficar junto não quer ter filho. O casal que quer ficar junto, mas não quer morar junto, né? E cada caso vai ser um caso e a gente não vai ter tudo isso no Código Civil para amparar. Né? Entendo. Doutor Fernando, claro, já foi dito aqui que contrato de namoro não tem prazo, né, para poder finalizar. Mas e aí, né? As pessoas ficam ali no contrato de namoro 20 anos, 30 anos, e de repente um deles vem e falece. Quer dizer, o que sobra, o que ficou vivo, que às vezes não está trabalhando, quer dizer, esse contrato de namoro lhe dá o direito de buscar junto à Previdência algum tipo de, enfim, de pensão, pelo fato de estar com aquela pessoa, o namorado ou a namorada que veio a óbito, enfim, lhe dá esse direito ou não? Eu entendo pelo contrário. Eu entendo que ele é uma configuração
que é necessária justamente, doutora Tatiana, para o afastamento. Isso porque uma das cláusulas que eu lanço no contrato de namoro é que ambos se mantêm, estão aptos para o trabalho, rígidos na sua faculdade. O tempo passou, doutor. O tempo passou, alguém adoeceu, alguém morreu. Aí, então, é buscar junto ao judiciário uma desconstituição desse contrato de namoro ou a ineficácia a partir de um certo momento para a configuração da união estável. Lembre-se, no Código Civil, no nosso artigo 1723, ele é claro. São 3 elementos objetivos: a relação pública, contínua e duradoura. E um subjetivo, com o intuito de constituição de família. Essa é subjetivo. Então, eu posso estar numa relação considerando que hoje eu tenho uma união estável, porque eu considero que eu tenho um núcleo familiar formado. E o outro fala, não, para mim a gente está namorando. As relações humanas, elas mudaram muito no conceito que a gente conversava antes dos microfones abertos, a respeito da pós-modernidade. Quando a gente citou Zygmunt Bauman, que ele fala, um sociólogo austríaco, e que ele fala da liquidez das relações humanas. Então ele tem vários livros sobre o amor líquido, várias relações líquidas. Ou seja, nada se solidifica, nada se consolida, nada se concretiza. É tudo muito rápido, tudo muito fugidio. E aí a gente tem que reparar com uma situação, a gente tem que se deparar com uma situação de que às vezes nós estamos trabalhando numa zona cinzenta, certo? O namoro qualificado, a primeira situação que aconteceu foi no STJ. O STJ reconheceu o namoro qualificado, assim, em termos de tribunais superiores, a primeira foi em 2015 no STJ, entende? E é uma situação muito interessante, porque o caso é de uma complexidade enorme. E o que determinou o reconhecimento de um namoro qualificado foi com o intuito de formação de família. Agora, não. Um deles tinha o intuito de formação de família posterior. Então, o sentimento de e a comprovação fática de que realmente não considerava como união estável. Se quiser, depois eu posso contar até o caso com alguns detalhes, para que as pessoas possam entender como o judiciário chegou ao namoro qualificado em termos de STJ. Por que você não conta agora? Quer que eu conte agora? Vamos lá. Ok. Tá todo mundo no clima, né? Vamos. Todo mundo curioso aqui. Preocupado. Daí corta a pergunta até agora. Não é? Tá bom. A gente vai falar do RESP, do recurso especial julgado pelo ministro Marco Aurélio Belize, que é o relator. É o recurso 1454643. Recurso 1454643 do Rio de Janeiro. Um casal namorava no Brasil. Sim. Moravam ambos no Rio de Janeiro. Ele foi para a Polônia fazer o mestrado. E ela depois foi para a Polônia aprender inglês. Bem, aprender inglês na Polônia, não tem nada a ver com isso, deixa para lá. Mas foi para isso que ela foi. Para aprender inglês na Polônia. A qualidade do inglês é outra coisa. Então, chegando lá, eles foram morar juntos. Por questão de economia de despesas, como o doutor Lucas mesmo havia falado na época da pandemia, isso muito aconteceu. Sim. E lá também morando no exterior, não é? Outra moeda, real desvalorizado. Então, foram morar juntos para economia de gastos. Lá, eles resolveram pensar em voltar para o Brasil e casar. E noivaram. Lá, eles noivaram. E nesse interim, ele adquiriu um apartamento. Eles voltaram noivos e se casaram no Brasil. Depois de voltar para o Brasil e depois da aquisição do bem. Sim. E com o divórcio, ela quis reconhecer a partilha deste imóvel que ele adquiriu com valores próprios, exclusivos dele. Ela quis reconhecer que havia uma união estável morando no exterior. A conclusão do ministro Marco Aurélio Belize foi brilhante. Ele se baseou, a relação era pública? Era. Era contínua? Era. Era duradoura? Era. Mas e com o intuito de constituição de família? Ele disse, ora, se lá já havia uma família? Não. Tanto é que eles noivaram e casaram depois. Ou seja, o intuito de constituição de família era futuro. Portanto, o apartamento pertence exclusivamente a ele. E ali eu não reconheço uma união estável, mas eu reconheço um namoro qualificado. Assim surgiu o namoro qualificado e no âmbito do STJ.
Então, quando o casal foi para lá e estava juntos, não tinha a figura do contrato de namoro. Não, eles não tinham feito um contrato Não de namoro. tinha. Deveriam ter procurado a gente, um de nós 4 aqui. Extremamente subjetivo, né? Doutora Exato, Débora. tá vendo? O quarto elemento é extremamente subjetivo, como bem pontuou a doutora Débora. Isso, de alguma forma, alerta ou já alertou aí o pessoal que, de alguma forma, tem esse tipo de relacionamento, doutora Tatiana? Então, eu estava até comentando com os meus colegas aqui, né, o número de contratos de namoro que eles fizeram. Porque eu mesma fiz muito poucos, assim, acho que uns 5 ou 6. Mesmo o número de testamentos que eu faço. Porque sempre quando eu vou falar com algum cliente sobre contrato de namoro, ele se assusta. Por exemplo, assim, doutora, mas aí quer se meter no que eu quero fazer? Quem é o Estado para achar que eu tenho que fazer um contrato com essa pessoa que eu estou saindo? Eu não vou fazer isso, eu vou gastar meu dinheiro nisso, eu tenho que ir no cartório registrar, tenho que te pagar seus honorários, né? Então, as pessoas, elas não pensam muito, assim, no passo seguinte, ou então no que pode dar aquilo, né? Pensa no futuro. Não pensa no futuro, pensa só em curtir aquele momento, ainda mais, assim, cego pela paixão, pelas correntes da paixão. Doente, né? Então, Doente eles não de paixão. pensam muito no racional, no que vai ter o desdobramento daquilo tudo. Então, é preciso que pense. Mas sempre quando eu falo com algum cliente, vamos fazer isso. Geralmente empresários, ou então de família com muitos bens, né, que tem empresa e tudo. Vamos fazer para proteger essa parte. E até mesmo para proteger a outra parte, né, no caso de uma falência, ou pegar os bens na mesma época, enfim, da outra pessoa, enfim. Tem um instrumento jurídico, por que não usá-lo? Doutora Débora, quer dizer, num contrato de namoro, como já foi dito aqui, não tem prazo, portanto, aí de validade. Ou seja, vamos fazer um contrato aqui para durar 1 ano, 2 anos. Eu conheço um casal, já tem 30 anos namorando, você nunca casou, né? Mas que continua, com toda certeza, mantendo o respeito, mantendo justamente a união, mostrando realmente o amor. Não acabou não, viu, doutor Fernando? A chama continua, né, pegando Acesa. fogo, Da firme. paixão acabou, transmutou em amor. E aí é muito mais perene e duradouro. É mesmo, doutor? Vive outra coisa. O doutor entende da coisa, né, doutor? Mas, doutora Débora, com a palavra, por favor. Isso, Walter, não tem a validade. E acho interessante também o doutor Fernando comentando sobre o julgado do STJ, sobre esse precedente. E a subjetividade acho que é tão importante que eu também me lembrei aqui dos casais que, quando terminam, a outra parte entra na justiça pedindo indenização por dano moral pela frustração, pelo fim da relação e pela falsa promessa de constituição de família, Isso né? não é justo, doutora? E tem um julgamento, um acórdão de São Paulo, que inclusive a decisão foi que não foi cabível a indenização por dano moral, porque em nenhum momento ficou provado que a outra pessoa, ela tinha interesse em constituir família. Então, não foi frustrada a união estável, o casamento. Era um mero namoro qualificado. Então, essa subjetividade, ela é muito importante e a gente, talvez, se for para uma vara específica, aquele juiz, ele vai analisar com base nas convicções dele, com a experiência dele, com todas as provas que constam nos autos, mas até entre nós, talvez a gente possa ter conclusões diferentes. Porque essa subjetividade, esse ânimo mesmo de constituir família, ainda que ele seja futuro, de repente é algo para daqui a 5 anos, mas nas minhas redes sociais eu posto que eu quero ser mãe daqui a 9 meses. E que eu e meu namorado, eu e a pessoa com quem eu me relaciono, a gente já está programando. E aí depois no processo eu falo que era uma coisa futura. Então essa subjetividade, por mais que cada um tenha a sua, digamos assim, ela também tem que ser palpável no sentido de se comprovar algo num processo, até mesmo para evitar uma eventual indenização por dano moral pela frustração dos planos, digamos assim. O senhor pediu a palavra, doutor Fernando? Não, de forma alguma. Vamos com o doutor Lucas. Doutor Lucas. Teve um caso interessante sobre o contrato de namoro, vocês já chegaram a ter conhecimento. Eles colocaram uma cláusula de fidelidade, né? Como que funcionaria a cláusula de fidelidade? Todo mês os dois teriam que fazer um depósito numa conta, um valor tal, R$100, R$50. E aí, se caso um fosse infiel ao outro, o valor total ficaria com o que foi
traído, né? Se essa moda pega, hein? Se essa moda pega, né? Como é um contrato de vontade das partes, né? E desde que não vá contra a lei, como qualquer contrato Sim. particular, né? Você pode inserir ali o que... Mas esse contrato acho que caberia não só na fase do namoro, como também do casamento, união Os estável. artistas fazem muito isso, né? E nós Aquela eu já Catherine fiz. Zeta-Jones, ela fez com o Michael Douglas, né? E eu já fiz. A ideia surgindo daqui a pouquinho vai aumentar a procura por advogados, registro em cartório, né, doutor Fernando? Olha, eu vou ser bem sincero. Hoje a gente deveria colocar adesivo no carro. Vai namorar? Consulte antes um advogado. Não é? Não, a Verdade. impressão de que todo mundo que está nos ouvindo Sim. agora é o seguinte, cara, se eu for namorar, eu preciso constar um advogado agora. Sim. Depois de tudo que eles ouviram a gente falando. Mas por quê? Quem é que ficou mais sabido? É o conhecimento que vai, de certa forma, chegando às pessoas que vão tendo essas sacações, né, até mesmo para não se verem de alguma forma em dificuldade no futuro. Seria isso? Não, Gente, eu o que acho que é mais difícil? O que vocês acham que é mais difícil na vida? Relações humanas, gente. é isso. É a coisa mais difícil da vida. É se relacionar com E o não outro. tem fórmula, né? Não tem E manual. não tem. E você né? não consegue planejar para daqui 10 anos como é que a gente vai estar. Não, gente, Tantos caminhos que podem relações humanas tomar. não só as amorosas, de família, Todas. de amizade, De trabalho, de trabalho. E acho que vai se criando para justamente proteger essas relações. Exato. Né? Elas vão mudando ao longo dos anos, então essas sacadas, talvez, Walter, eu imagino que seja para proteger essas pessoas, mas ao mesmo tempo vejo eu que não é uma proteção limitadora. É Não, para, pelo inclusive, contrário. dizer assim, não, então vamos criar um contrato para que você possa fazer constar o que vai depositar X reais por mês em caso de traição, né? E a pessoa saca em caso de traição. Eu vejo que são novos institutos, mas sempre pensando em proteger, em dar voz para essas pessoas que se relacionam. Perfeito. Posso só? Por favor. Veja bem, já que falávamos de patos e paixão, Sim. em vez de limitar, e muita gente fala em mercantilização do afeto, eu acho que a gente, com o contrato de namoro, a gente dá liberdade ampla para que as pessoas possam navegar tranquilamente nos mares bravios das tormentas da paixão. Ó, coisa Tá bacana. bem Eu fico romântico, bem. né? Dia 12, dia dos namorados. É o dia. Olha aí que bacana, mas gostou, né? Agora deixa eu colocar uma pimentinha aqui. Já que estamos falando de amor, falando do contrato, por que tem, eu não digo o casal em si, mas o homem, ele age com mais violência, que são justamente os feminicídios. Aquela velha história, né? Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. É minha e acabou, né? Já que estamos falando aqui de contrato, é uma coisa bem racional, como se fosse fácil. Não, estamos namorando já, vamos ali fazer um contrato. De repente não pode irritar um ou outro e partir ou descambar realmente para uma violência. Como é que é isso, doutor? É melhor as doutoras falarem primeiro, né? Eu acho que é bem melhor. O que eu posso dizer sobre isso? É que, assim, há muito pouco tempo atrás, a mulher era um objeto. Então, essa evolução da mulher para virar um sujeito de direito, né, bem como as crianças também, que eram objetos, não eram sujeitos de direito, é uma evolução que a gente está caminhando. E tem muito desse negócio de machismo, né, dessa sociedade machista que a gente vive, que acha até hoje que a mulher é propriedade do homem. Então, se esse celular aqui não é meu, não vai ser do Fernando, não. Nem que eu tenha que quebrar a cara dele. Então, por isso o número de feminicídios, assim... agora eu acho que feminicídio é uma coisa que sempre houve, né? Só que agora, por conta das redes sociais, da publicidade e dos institutos que a gente tem também de denúncia, né? A gente tem uma delegacia de mulher, coisa que não tinha. Né? De atendimento à mulher, que é preparada. Nem todos os estados a gente pode contar com isso. Lembrando que você pode fazer denúncia em qualquer delegacia civil. Não precisa ser numa delegacia da mulher. Assim, se você está num estado que não tem uma delegacia especializada, né, você vai em qualquer delegacia e faz a denúncia. Então, eu acredito que seja exatamente por esse pensamento de posse que o homem tem e que, ainda bem, né, vem se desconstruindo com o passar do tempo, assim. A gente vê cada vez mais homens mais pais, né, exercendo a parentalidade e tendo uma ideia de que os dois estão lá juntos para contribuir para a família, para o casal, e não apenas uma luta, né? Quem é melhor, eu sou melhor, eu mando em você, você não manda em nada. Uma parceria, né? Uma parceria.
Eu acredito que seja isso. Doutora Débora, esse mesmo tema também, antes de passar aqui para o doutor Fernando, também para o doutor Lucas. Doutor Lucas primeiro, sem problema. Ele está fugindo da raia aqui. Não, Eu tô vamos sentindo rodar, que- vamos Ele só rodar tá mesmo. Não, mas apaixonado. o senhor pulou Uma hora ali chega. para... É brincadeira. É porque como é feminicídio, eu prefiro Eu que as sei, moças primeiro, se manifestem sim, sim, sim. primeiro. Não, eu concordo isso que a doutora Tatiana falou. A mulher sempre foi vista, né? Se a gente for estudar o direito, a sociedade em si, então vamos sair do campo do direito, a sociedade como uma propriedade. Primeiro do pai, depois passa a ser do marido. A gente tem também o contexto de séculos passados da religião, e aí a pessoa mais recatada, depois a mulher foi ganhando acho que essa liberdade maior, uma autonomia, voz, de poder entrar no mercado de trabalho, de poder votar. É uma construção tão histórica, realmente. E tão recente. E tão recente ao mesmo tempo, igual você falou, doutora Tatiana, que eu fico Tati, mas eu toda hora na Fica à minha vontade, cabeça. amiga. Nós somos amigas. Mas eu sempre houve feminicídio. Então, inclusive, porque agora a gente tem um termo feminicídio e eu acho que é importante mesmo bater nessa tecla, seja da educação das pessoas. Então, a gente está falando em contrato de namoro. Parece uma coisa tão diferente, tão assim, que só rico faz. E aí, quando a gente vai pro feminicídio, entra naquela coisa... Mas e também só existe quando a pessoa é menos favorecida? Não, existe em todas as classes sociais, de todas as formas, com filho ou sem filho, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, falta mesmo um pouco dessa educação. Acho que é uma construção que a gente tem que, diariamente, são em algum comentário, são em piadinhas de rede social, são conversas de bar de amigos, é na faculdade, é na escola. Então, eu vejo que a educação ela é muito importante. Então, a gente vai falar mesmo de novos institutos como o contrato de namoro, mas feminicídio, o mínimo de respeito à vida, né? A gente fala de mulher muito vulnerável, de crianças muito vulneráveis, mas, antes de tudo, é um ser humano. Então, essa banalização, seja do amor, seja das relações humanas, em relação à mulher, ela vem de muitos anos, né? É uma luta sem fim, mas também acho que é uma luta de todos nós, não só de mulheres, mas de homens também. Doutor Lucas? Ser homem é muito fácil, gente. Meu recado pra vocês é esse. Ser homem é muito fácil. Por quê? Porque ninguém tá preocupado com o meu visto. Eu nunca tive medo de andar na rua por causa que eu tava vestido de certa forma. Né? Eu nunca fui pressionado para me casar cedo, porque eu tô envelhecendo. Pra ficar magro. Nunca fui pressionado para se eu vou ter filhos porque o relógio tá contra mim. Né? Assim, como diz a professora doutora Mônica Sapucaia, sempre que se instala uma crise, os primeiros direitos a serem cortados são os femininos. Sim. Sempre. Né? Reprodutivos, de casamento, de trabalho. Quando começa uma guerra, as mulheres ficam em casa, né? Porque, assim, é como as minhas colegas me disseram muito bem, era patrimônio. Né? Mulher era patrimônio. Primeiro do pai, depois do marido, né? Porque, vocês podem ver, gente, toda revolução que se teve de direitos sociais, direitos femininos, as mulheres ganham os direitos, chegam a um certo ponto, parou, é aqui. Vocês só vão vir até aqui. Né? E qualquer tipo de crise que tenha, então sabe aquele direito que você tinha? Você não vai ter mais. Tá? Gente, primeiro que se corta são os direitos femininos. Então, assim, principalmente no Brasil, gente, ser homem é muito fácil. O homem faz o que quer e ninguém julga. Se a gente for colocar de uma maneira mais crua, né? A mulher ela é julgada da hora que ela sai do berçário até o dia que ela morre. Né? Então, é importante que vocês, pais, vocês, tios, tá? Vocês que têm mulheres em casa, que todos nós temos mães, irmãs, né? Tenham essa consciência, tá? Que você tá muito fácil, para você tá muito tranquilo. Tá? Para sua mãe, para sua vizinha, para sua irmã, nunca teve fácil. Né? Mulher é muito guerreira, gente. Nunca será também. Não, sim, vamos ter um pouco mais de pelo menos esperança. na nossa vida, na nossa geração, acho que fácil ainda não será. Né? Então, assim, gente, essa é uma falácia, essa história de eu estou cedendo o meu lugar para uma mulher. Não existe isso. Não existe isso. Qualquer ocupação quem fala isso muito bem é a jornalista, aquela Madeleine Lasco, ela fala assim, sempre que uma mulher está no poder, um homem não está lá. Né? E isso incomoda. A Madalene, que você citou, já foi nossa colega ela é que trabalha aqui na nossa Rádio né? Justiça. Então, E hoje saiu uma pesquisa, né, sobre preconceito de gênero. Isso. Que apenas 10% das chefes de Estado ou chefes de governo são mulheres. São mulheres.
Se você for pegar esse número para uma década atrás, 0. Mas isso é a nível mundial. É a nível mundial. Se eles fizerem um recorte aqui para o nosso país, é bem diferente, né? Eu acho que esses números são menores. Eu Muito acho percentual. que das 513 deputadas tem 111. Aqui no DF a gente até tá bem, porque é do nosso estatuto que as nossas comissões Tem têm as que ser cotas. divididas entre mulheres e homens, né? Tem as cotas Então e é a paridade. proporcional. Então a nossa diretoria são 4 pessoas. O senhor fala da OAB. Da OAB DF. Ah, sim. Né? Nossa diretoria são 4 pessoas. Vice-presidente, vice-presidente, secretário adjunto e secretário-geral. Tem que ser 2 homens e 2 mulheres. Na minha comissão somos 4. Pronto. Na minha Mas obrigatoriamente... São 3 mulheres e um homem. Obrigatoriamente Eu sou o tem que único. estar apenas em paridade. Doutor Fernando, deixa eu deixar um ponto para o senhor. O senhor pode comentar o que Quer foi continuar dito essa aqui? parte aí? Não, você pode continuar, mas Vamos deixa lá. eu deixar um assunto na mesa aqui. Fugindo do Vamos. feminicídio, É a questão viu? justamente da união estável. Qual é a diferença da união estável para o casamento? É tênue a diferença ou tem muita diferença? Mas o senhor pode entrar nos assuntos aqui já postos. Então tá, vamos passar para o feminicídio. Bem, eu concordo em gênero, número e grau que o mundo é cruel com as mulheres e eu acho que isso é uma questão histórica. Nós temos uma religião dominante que também fala um pouco que a mulher veio da costela do homem, então como se fosse um subproduto. Já começa aí. Depois o mundo sempre foi extremamente machista e violento com as mulheres. Só que hoje nós temos algo que muita gente demoniza, mas também eu tenho que falar pelo aspecto bom, a internet. Antigamente nós não sabíamos o que acontecia no interior da África, na Ásia, no interior do nosso país, porque havia jornais escritos e que nós sabíamos no dia seguinte o que tinha acontecido no dia anterior. Hoje não. Em milissegundos nós já estamos sabendo. E às vezes Então, até assistindo, né? Até o assistindo. fato. Perfeito. Olha, nós temos que entender que a concepção machista ela é extremamente violenta no Brasil. Ela sempre foi. Deixa eu lhe falar. Quando foi que uma mulher casada pôde trabalhar sem autorização do marido? Me diga o ano. Vocês não vão acreditar, 1962. Ali. O divórcio, né, em 1977. O divórcio em 1977, a primeira vez que ela conseguiu se livrar, 28 de dezembro de 1977, as mulheres conseguiram se livrar. E foi uma guerra. Foi, não, se livrar, porque às vezes era... exatamente. Não, sabe por que foi que eu falo se livrar, as mulheres se livrarem? Porque elas simplesmente eram abandonadas com os filhos. Crias, E o sujeito saía e ia morar com outra. E ela continuava escravizada, porque ela não podia terminar o vínculo matrimonial. Já tinha terminado a sociedade conjugal e ela tinha que se apresentar com certidão de casamento de casada com um sujeito que a abandonou. com sobrenome. O que é isso? Pelo amor de Deus, entende? Então, nós temos que entender, e isso a gente tem que trabalhar e tem que partir, não delas. Não. O fim do feminicídio, o respeito aos direitos das mulheres, não tem que partir das mulheres, de nós, homens. É a conscientização dos homens que vai definir o futuro de uma sociedade melhor. Nós temos que colocar a mão na cabeça e ensinar para os nossos filhos que certidão de casamento não é dute, que transmitiu a propriedade do pai para o marido. Não, não é. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que o respeito sai de dentro de casa. E aí, para mim, desculpe, mas você que pratica violência doméstica violência contra a mulher de qualquer gênero, quando foi que você dissociou a figura da sua mãe de uma mulher? Porque você tem uma mãe. Então você pode bater em uma, mas na sua mãe ninguém pode. Elas são ambas tão mulheres quanto. E sua irmã? Por que você pode bater na sua esposa, ou na sua companheira, ou na sua vizinha, mas você desvincula a figura daquela pessoa com a figura da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, da sua prima, da sua avó? Que é isso? Entende? Então é despersonificação. Parece que o sujeito não vê aquela mulher como vê com a mãe. Porque pelo menos julga-se, né, que todo mundo tem amor pela mãe. Sim. E a mãe é uma mulher. E ele despersonifica. Não, aquela que vai ser vítima da violência dele, objeto da perversão, do sadismo e do maltrato, dos maus tratos, não é uma mulher. É isso que acontece. Me desculpe, mas só pode ser despersonificação. Objetificação. Patrimônio. Entende? Então, olha, começa de nós. O feminismo, que todo mundo incomoda muito, só vai ter feminismo enquanto tiver machismo. Quando tiver igualdade de gênero, nós não vamos precisar do feminismo. Mas hoje ele é uma ferramenta necessária.
E o homem que é consciente tem que ser feminista. A palavra continua aberta nesse tema. Alguém gostaria de se manifestar? Só para quebrar um pouco, eu falei que sempre Doutor Lucas. some é muito fácil. Deve ter algum bocó dizendo assim, mas são os que mais se suicidam, são os que mais têm trabalhos perigosos. Gente, desculpa, argumento ridículo, tá? Um ser humano muito fácil. Então, deixa eu voltar com o tema. A diferença do casamento para a união estável. Qual é a diferença? Qual o tamanho da diferença, doutora Tatiana? A senhora já foi indicada. Assim, pô, Não, porque Aliás, senão doutor roda, Pedro. né? Porque eu fui o último a Sim. manifestar, então Tá vamos certo. deixar outros, né? Senão tá certo, doutor eu Fernando. fico monopolizando o microfone aqui, aí não dá. Eu achei que a doutora Tatiana. Então, no resultado é o mesmo, né? No final é o mesmo, assim. Na dissolução do casamento da união estável, para efeitos sucessórios, já foram equiparados os dois direitos. Mas tem divórcio na união estável? Tem dissolução de união estável. Que não é divórcio. O Ou se assemelha? nome é diferente, mas Sim. na prática, É né? tudo igual. 6 por meia dúzia. Né? 6 por meia dúzia, exatamente. Mas o casamento em si é aquele ato formal, que você vai lá naquela hora e você formaliza naquela hora. A gente pode lembrar que a união estável pode ser retroativa, né? Você pode botar uma data anterior àquele dia Mas que você chegou pra lá no quê? cartório. Para quê? Pra quê? Póstuma também é. Para fins mesmo patrimoniais. Ah, sim. Para colocar um D1, né? A partir deste dia, estamos vivendo num regime de comunhão de bens ou de separação total de bens, ou, né? Uma Seja lá. formalização sem ser um casamento. Débora. Né? Exatamente. Que dá mais segurança para o casal uma união estável do que um contrato de namoro? Com certeza. Porque o contrato de namoro ele afasta a união estável. Ah, tá. Se você tem um contrato de união estável, de namoro, presume-se que você nunca terá uma união estável. Que você nunca terá um casamento. Porque o seu ânimo, a sua vontade com aquela pessoa com quem você está junto é de não ter família. E o casamento e a união estável tem lá o elemento subjetivo, que é a constituição da família. E aí a gente pode colocar mais uma cláusula extra, né? Que eu, pelo menos nos meus contratos de namoro, sempre ponho que caso venha a ser união estável, eles farão uma união estável e declararão o momento do de início. Entende? Então, ali já resta resguardado o interesse do namorado ou da namorada, de ambos, na verdade, né? Para não configuração da união estável. E Walter, aquele- qualquer sim, direito que a gente vai falar, a gente tem que construir uma linha do tempo. sim. Porque a gente tem que ver qual era a lei que estava naquela época que aquele negócio começou. E o ânimos. E a vontade das pessoas naquela época que o negócio começou. Então, a partir do momento que muda a lei ou que muda o ânimos, a gente tem que rever, Atualizar, né? e, né, um contrato de namoro pode virar um contrato de casamento, porque o casamento nada mais é do que um contrato feito ali no cartório. Sim. Isso o senhor entende bem, né, doutor Fernando? O senhor trabalha em cartório, né, doutor Fernando? É porque o pessoal gosta muito de falar que do aspecto contratual do Sim. namoro, né? Mas é do casamento, desculpa. Mas o casamento, ele não é só um contrato, ele é também uma instituição. Sim. Ele é uma instituição de relevância social. Então, nós temos uma natureza híbrida. Uma parte contratual e uma parte institucional. Social. Né? Tanto é que ele tem relevância social porque está na Constituição Federal. Que o casamento, né? A união, a família é a base da sociedade e tem proteção especial do Estado, certo? E a união estável, o Estado promoverá políticas para facilitar a conversão da união estável em casamento, ou seja, o casamento acima e a união estável depois. Hoje já não está mais assim, mas deixa eu rodar a mesa que daqui a pouco eu explico. Doutora Débora, então com a palavra, doutora Débora, justamente essa questão, né, do contrato, né, união estável. Quer dizer, é evidente que as partes têm que estar de acordo, né, para que isso aconteça, inclusive até mesmo no contrato de namoro. E se alguém realmente não quiser? Aí entra em ação que o doutor Fernando pontuou, e a chama da paixão. Quer dizer, uma coisa é a paixão, outra coisa é a razão. Como é que se resolve isso? Acho que resolve procurando um advogado, né? Cá estamos. Estamos aqui A para gente isso. tem que puxar a sardinha, mas se a pessoa fez um contrato de namoro para ela desfazer, né, numa linguagem informal, ela realmente, a gente sempre sugere que procure um profissional, até porque durante aquele namoro, por mais que o contrato tenha previsto, acho que para não ficar dúvida nenhuma, na aquisição de um imóvel ou de dívidas, porque a gente sempre fala em patrimônio, mas a doutora Tatiana bem lembrou que também é para proteção do outro, para não pegar a dívida de ninguém.
Mas eu vejo que o contrato de namoro, tem pessoas que falam que seria um antinamoro. E que, então, na verdade, quando você faz um contrato, é porque você ou é um aborto jurídico, que tem também esse termo, né, na jurisprudência. Então, é um absurdo. Você está, na verdade, desvalorizando os relacionamentos. Mas eu vejo que não. Então, quando esse casal que tem um contrato de namoro, ele inclusive parte para a união estável, é muito bacana até no contrato já prever isso, porque prevê que esse casal ele pode realmente mudar a ideia e passar a ter a vontade de construir uma família, mas que do mesmo jeito que foi conversado lá atrás, que não era o momento para a construção da família, quando esse sentimento, quando esse ânimo mudar, eles vão fazer um novo documento. Então, em ser na união estável, e aí a gente já fala muito parecido com o casamento, ainda que o casamento e a família é a base da sociedade, hoje, na prática, a gente tem uma equiparação, né, da união estável e do casamento, mas de ser a união estável um efetivo compartilhamento de vida, né? Do dia a dia, um irrestrito apoio moral, um apoio financeiro, uma solidariedade, um apoio sentimental, o que é diferente do namoro. Então, não é que os namorados não se amam, não estejam apaixonados, se forem até 3 anos, né, de namoro. Aí, mas, né, mas é que Podem estar apaixonados e podem amar também. Mas é porque a visão é diferente. Prossiga, doutora. É exatamente isso. Existe um compromisso, mas é como se ele tivesse uma limitação. Né? Não é que as pessoas não possam ser fiéis, não. Vão ser fiéis. Inclusive, às vezes, uma solidariedade na divisão de contas, na coabitação, na divisão de gastos. Mas esse compartilhamento mesmo do dia a dia, esse apoio irrestrito, ilimitado, aí a gente já fala em união estável. E não em união estável, casamento, se tivesse sido formalizado. Mas não mais no namoro. Doutor Lucas. A diferença para a união estável para o casamento, principalmente, é a questão de ser mais flexível, né? A forma como você pode instituir, né? E depois converter. A gente até estava comentando aí, quando a doutora Tatiana estava falando sobre a união estável póstuma, né? Da pessoa que já faleceu, você consegue reconhecer a sua união estável. Depois de morto? Depois de morto. Muita gente se assusta. Tem Né? que consultar mesmo um advogado, né? Porque tem muita coisa que a maioria do pessoal não domina, né? Porque Então, quando você vai marcar... Quando você não faz um reconhecimento e uma dissolução de união estável na mesma hora. Na mesma hora. Na Porque mesma às vezes hora. você precisa só para estabelecer o tempo que você ficou unido, né? Para que conste de alguma forma que você precisa de algum tipo de litígio ou não, né? Qualquer forma de comprovação. Benefício previdenciário, né? Assim, plano de saúde. Estive junto, mas não estou mais. Mas naquele período eu tive direito. Então, ali a gente tem esse resgate, né? Mas essa questão do póstumo, assim, principalmente os alunos da gente se assustam muito, né? Que eles falam, mas nossa, vai casar com a pessoa que já morreu, né? Porque, assim, eles já imaginam imediatamente... Além da vida, né? Você tem que chamar um cerimonialista de repente, né? Mas não é isso, cemitério, gente, abrir o caixão, casar com a pessoa e devolver pro buraco, não, tá? Assim, você só vai reconhecer o tempo que você teve unido, né? E a diferença do casamento é essa. O casamento é a partir dali, né? A partir da celebração, do documento, aí você está casado. A união estável você pode voltar em período que você já estava junto. Um minutinho. A pessoa que não desfaz a união estável pode casar? Pode. Agora sim. Mas não deve? Com outra pessoa? Com outra pessoa? Tá. Eu pensei que fosse com a mesma. Não, com a outra pessoa. Não, com a outra pessoa? Não desfiz e vou casar de novo. Mas vou casar. Mas estava reconhecido? Bom, não sei. Não sei porque se tem a união estável que ainda não foi reconhecida. Mas como? Tem que passar pelo cartório? Reconhecido é passar pelo cartório? Sim. Mas pode ser também aquele de gaveta? Pode ser contrato particular Pode ser também. contrato particular. O de gaveta? Pode. E tem a mesma validade? Mesma validade. Mas pode casar de novo? Aliás, pode casar de novo, não. Pode Eu não casar. desfiz, Pode casar. mas posso. Mas e a pessoa não pode reclamar? Vem cá, você está em união estável comigo e casou com outro. Não, aí eles vão discutir o momento em que acabou essa união estável para ele casar com a outra. Exato. E tem indenização isso? Pode ter ou não, depende Das regime provas. de bens, das provas da aquisição patrimonial na constância dessa união estável e de uma futura divisão, mano. E o doutor Lucas Se disse você quiser problema, fica à vontade. Mas o senhor disse, doutor Lucas, que para ser homem é muito fácil. É fácil. Tanto que a Mas não gente tem, está aparecendo, não. tanto que a gente tem Pode ser os o outro lado julgados, também, né? né? Pois é. A gente tem um monte de julgado aí, por exemplo, que pega a pensão por morte e divide entre a Divide. esposa e a E a companheira. companheira. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para o intervalo. Olha que eu ia falar. Mas nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e vamos dar sequência ao nosso Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo
Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. São 16 horas mais 4 minutos. Estamos de volta e vamos prosseguir com Justiça na Tarde Debate. Hoje aqui com os nossos convidados, doutor Fernando Cardoso, doutor Lucas Sérvio, doutora Tatiana Costa Zanlorense, doutora Débora de Oliveira Figueiredo. Nós estamos com os nossos convidados, hoje, claro, conversando sobre o Dia dos Namorados, mas de forma diferente, né? Tem tudo a ver com o Dia dos Namorados, mas levando aí ao conhecimento do nosso público ouvinte expressões, palavras como contrato de namoro, união estável. E nós vamos agora entrar também na questão da união homoafetiva e a nossa legislação em torno também aí dessa questão. É evidente que os assuntos que nós aqui abordamos na primeira hora do programa também vão estar em evidência. Os nossos convidados estão à vontade para abordar e voltarem a entrar também nessa questão, portanto, entrarem neste assunto. A questão da união homoafetiva. Quer dizer, hoje nós temos, portanto, aí uma legislação em que as pessoas, claro, né, podem se unir, pessoas do mesmo sexo, e, evidentemente, tem toda uma legislação que ampara também essa condição, portanto, essa situação. Bom, eu gostaria que nos definisse, portanto, os nossos convidados, o que vem a ser, portanto, aí a união homoafetiva, para levar mais conhecimento, portanto, aí ao nosso público ouvinte. O senhor, então. Posso começar? Por favor. A última, eu não falei sobre a diferença entre casamento e união estável? Sim. Então eu vou iniciar e linkar com esse assunto agora. Por favor. A união estável e casamento, a principal diferença é a solenidade. O casamento é um ato solene e ele tem uma celebração. Tanto é que no casamento, no nosso Código Civil, está dizendo que o casamento só é válido após a celebração. Então tem o juiz de paz ou então o casamento religioso com efeitos civis, certo? Então tem um momento preparatório anterior ao casamento, que é chamado de processo de habilitação, que gera os proclamas, que é nada mais do que uma certificação de que você está habilitado e pronto para se casar. Ou seja, que você é solteiro. Que você não existe nenhum impedimento. Não necessariamente solteiro, Não? mas viúvo, divorciado também. Separado não pode casar. Casar 2 vezes é cadeia. É cadeia. Graças a bigamia. Deus. Bigamia. Coisa boa. Mas tem coisa evoluindo aí, doutor. Tem Coisa conceitos boa. evoluindo onde pessoas estão tendo união, né? Tá. Diferente. Poliafetivas. Exatamente. Mas não, aí é outro Lembra assunto. o que o senhor me perguntou, Walter. Doutor Lucas. União estável pode casar? Quando você vai preencher um documento? Fulano de tal, casado, solteiro, união estável. União estável não está registrado como casamento. Né? Isso. Então, você não tem estado civil namorando, apesar de ter o contrato E de nem namoro. de união estável. E nem de união estável. Pode ser casado, não casado. Solteiro, casado, divorciado, viúvo, morreu. Só isso. Você pode ter união estável sendo casado, desde que separado há mais de 2 anos, separado de fato. Exato. Pode ter uma união estável. Então, olha, no interior de Minas, tem um adesivo que eles colocam, que a OAB distribui. Lá no interior de Minas, a OAB distribui. Não compre, não venda, não alugue sem antes constituir um advogado ou contratar o advogado. Hoje eu estou mudando. Não namore sem antes contratar seu advogado. Olha só. Não, é Mas sério. precisa ter tanto. Quer dizer, passamos 1 hora aqui, os senhores nos explicando Tá da vendo? importância, né? Tá vendo? E dos riscos, né, que as pessoas, portanto, correm. Antes não era assim, por que mudou? Era assim, é que ninguém sabia. É que a gente não sabia, mas era Um não era falava pro importante. outro, né? Exato. Então, mas a união estável Piscina hoje, gelada. hoje a união estável está se igualando tanto ao casamento hoje que, depois do provimento 141 do Conselho Nacional de Justiça, já houve uma facilitação para a conversão da união estável em casamento, sabe? Essa norma é recente, ela é do mês passado. E a gente... Mas a conversão devido diante de um determinado tempo ou não? Não. Não? Por vontade das partes. Vontade própria. Por vontade das partes. Aí não teria solenidade. Não festa. tem. Não tem solenidade, não tem necessidade nem de comparecer junto ao juiz de paz, porque está convertendo de um instituto para o outro, então não tem que ter celebração. Olha aí a Que modernização. em tese o ânimo dos dois é igual, né? Exato. É como se fosse uma continuidade A de vontade relacionamento, dos Ainda que por dois. declaração, transmutando o instituto, passando de união estável para casamento. E quem pensa que união estável não gera certidão,
Aí pode gerar. Provimento 37 do Conselho Nacional de Justiça, alterado pelo 141 desse ano, permite que você registre a sua união estável e saia com a certidão como se de casamento fosse. Uma certidão de união estável. Aí dá direito da pessoa, tipo, colocar a outra num plano de saúde. Sim. Sobrenome. Alterar o sobrenome. Então é um casamento. Todos os direitos e garantias do casamento. Talvez essa seja uma das críticas, né? Exatamente. Os tentáculos da união estável estão tão extensos que... Sim. Mas tem a questão do tempo ainda, né? Que o casamento, a partir de quando você se casou, você pode reconhecer. Exato. Anterior. Você pode retroagir, entendeu? Mas tem um tempo? Tipo, Não. retroagir 20 Não, anos? Pode? 20, pode. 30. 30 mais. Vai ficar igual carro clonado, só mudar a placa. Mas pode sim. Agora, quanto à união homoafetiva, Sim, vamos eu entrar quero, nesse eu assunto. quero dizer que com muita tranquilidade eu falo desse assunto, porque nós já tínhamos iniciativas quando estávamos já na Universidade de Brasília, nos anos 90. Eu e outros colegas, como o nosso querido Christian Fettermold, que também é do IBD-FAM, e nós já tínhamos iniciativas para tentar diminuir ou acabar com o preconceito em relação à homoafetividade. O Supremo Tribunal Federal teve que intervir. Nós sabemos no Brasil que é o país que tem uma cultura conservadora em relação ao casamento, em relação à sexualidade, e nenhum projeto junto ao Congresso Nacional andava. Não andava. Tantas foram as discussões dentro do Código Civil que ele saiu com 20 anos de atraso. O Código Civil de 2002, o projeto dele é do ano 2000, de 1990, ou de 1980 e pouco. O projeto inicial, ele tramitou durante muito tempo, ele já chegou atrasado. Muita resistência, né? Com tanta resistência. O que houve? O Supremo Tribunal Federal, onde estamos, glória a Deus, teve que interferir e reconhecer a possibilidade de união homoafetiva, que nada mais é do que uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, certo? Que se reconhecem em gêneros diversos. Perfeito? Perfeito. Somente isso. Uma união homoafetiva nada mais é do que uma união estável de pessoas do mesmo sexo. Era a minha pergunta para a doutora Somente Tatiana, o senhor copiou da minha mente. Isso. Ou seja, união homoafetiva é a mesma, quer dizer, configura como união estável, doutor? Mesmos Fernando direitos, já trouxe, não, mesmas obrigações, e eu quero dizer mais. O Supremo Tribunal Federal também permitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo. E isso é muito importante, porque para se ver, nós estamos na capital federal, Sim. o lugar onde deveria reinar com maior força o direito, e nós tivemos que ter o nosso juiz de registros públicos do Distrito Federal determinando uma sentença com força normativa, ou seja, obrigando os demais cartórios, só o juiz de registros públicos tem esse poder. Sentença com força normativa, determinando que se abstivessem os cartórios de registro civil do Distrito Federal de impedir a habilitação para o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque eles estavam se negando. Isso antes da 175 do CNJ, né? Então, isso, assim que saiu a decisão do Supremo, os cartórios de registro civil do Distrito Federal, imagina dos outros lugares, relutavam em admitir a habilitação para casamento de pessoas do mesmo sexo. O nosso juiz de registro público aqui falou, olha, e é para abrir processo administrativo junto à corregedoria e mandar para o CNJ aquele registrador civil que tentar impedir ou dificultar. Teve que um juiz falar isso depois da decisão do Supremo. Do Supremo. Olha a resistência que nós temos. Então, é um país conservador. Sendo que o Supremo Doutora falou Débora. praticamente o óbvio, né? Pessoas do mesmo sexo também podem casar. Pronto. Podem constituir união estável. Constituir E família. se a gente imaginar que ele falou o óbvio e ainda assim o óbvio tem... Ainda tem resistência. Pelas ADIs 4277 e 4278, né? E pela DPF também a 132. A DPF 132. E aí, qual que foi o argumento para se dar a decisão, né? Que no artigo 3º da Constituição, homem e mulher, né? E no 1723 do Código Civil, pessoa, sexo Casamento diverso, feito, né? gente. Sexo diverso, essas palavras, homem, mulher e sexo diverso, não deveriam ser interpretadas de forma a restringir,
né? Ou seja, restringir só a homem, mulher e sexo diverso. Então, não poderia ser interpretado de maneira restritiva. Então, deveria se abrir a opção de união estável e casamento para pessoas do mesmo sexo. Mas hoje, mesmo com o reconhecimento do casamento, as famílias interferem quando um dos cônjuges venha a falecer na união homoafetiva, por conta justamente aí da herança. Há família que não aceita de forma alguma que, no caso, o marido, então a esposa, fique realmente com a partilha dos bens que pertencia, portanto, à pessoa extinta. Como é que a gente pode entender esse ponto também, doutora Tatiana? Semana passada veio à tona, né, o julgamento da herança do Gugu, Nossa né? Senhora. E a gente discutiu muito sobre isso nos grupos de direito de família, nos grupos de direitos sucessórios, porque ele fez quer dizer, ainda está decidindo lá, né, se é a mãe dos filhos ou se é o companheiro que se diz companheiro dele. Vamos ver o que vai dar, né? E eu queria até voltar numa fala do Dr. Lucas, que ele falou que os homens têm privilégio. Eu gostaria de dizer que são os homens héteros, né? Claro, isso exatamente. Porque quando a gente fala de relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, a gente vê como tem uma barreira social, uma barreira familiar, de famílias que não aceitam, ou de famílias que viram para assim um número de suicídio entre pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, então com depressão, com problemas psicológicos, pela não aceitação da família, assim. E eu tenho um caso muito próximo na minha família que é muito difícil e complicado você querer impor ou querer pautar que a igualdade está aí, né? E que as pessoas podem se relacionar com quem elas quiserem, do jeito que elas quiserem, não fazendo mal para terceiros ou, né, terceiros de boa fé. Então, a gente tem essa liberalidade de fazer o que a gente quiser, dispor da nossa vida, dispor do nosso amor, dar amor para quem a gente quiser. E isso, assim, do direito ter que se meter, é porque, na prática, a violência, digo, de todas as formas, e não só física, né? Estava, assim, de uma forma muito assustadora. Da pessoa chegar no cartório com o seu companheiro, gente, vou fazer e uma- não conseguir fazer um Vou fazer registro uma de união pergunta que estável. qualquer pessoa aqui vai saber responder. Qual é o país que mais mata pessoas Brasil. LGBT? Brasil. É. Tá? Infelizmente. É o país que mais Infelizmente. mata. Essa intolerância Já consecutivamente é o país que mais mata pessoas LGBT. E também, assim, desculpa a audiência, mas é o que mais busca em site de pornografia. Aí, eu queria dar uma palavrinha também. É? Né? Sabe você que é intolerante sexual, que tem resistência homossexual? Olha, existe uma O fala... recado tá direto aqui, ó. Não, então. vou Você que mandar. bate mulher. Olha para a Pode? câmera Isso agora. aí. Pode? Então tá. Então Aqui nós não censuramos eu sou mais ninguém, velho, nada. não tem medo de processo, não tem medo de censura. A gente defende. E aqui é Rádio Justiça, não é? exato. Então eu vou falar. Você que se incomoda com a sexualidade alheia, você tem que escutar uma frasezinha que fala que tudo que incomoda nos outros é um reflexo do que não está resolvido em você mesmo. Libera essa borboleta, meu filho. Pelo amor de Deus, solta essa borboleta esvoaçante. Porque como é que incomoda você o que o outro faz dentro do quarto? Com quem o outro faz dentro do quarto? Ah, pelo amor de Deus, se liga, se toca. Nós vamos restringir direitos e vamos fazer violência física, psicológica, renegar, fechar o mercado de trabalho por como a pessoa exerce a sexualidade no quarto. Lá escondido, fechado, ou porque ela se veste assim ou ela fala assado. Pelo amor de Deus, nós estamos na era dos direitos, século XXI. É um ser humano ali. É um ser humano. Então, borboleta esvoaçante que está empedernida, fechadinha dentro do seu coração aí, libera, solta essa aí, entendeu? Ah, E a por gente tem favor. aquela outra coisa, né? Que todo excesso esconde uma falta. Tá vendo? Então, isso aí vem da psique, da Eu psicanálise. só preciso fazer uma ressalva, gente. Assim, é óbvio que tem a questão da pessoa que tá ali contida, que tá... Com medo. Falta de autoconhecimento, É entendeu? uma brincadeira, né? Tem Claro, os conservadores. claro. Mas assim, tem os atrasados, né? Porque se a gente for ver o conservador no sentido estrito, não tem nada a ver com preocupar com quem faz o que Não faz. seria o que, isso. né? Mas assim, sim, são simplesmente pessoas que não têm conceito. Tá? Não é porque tá faltando uma coisa, não. Simplesmente vai morrer desse jeito, entendeu? E que vá logo para limpar a sociedade, porque é o que a gente tá precisando, né? Só voltando aqui a questão,
da união estável homoafetiva, como a gente falou no começo também, Walter, a questão também é patrimonial, né? Porque assim, por que esses homossexuais querem se casar, entendeu? Gente, não é para fazer festa, entendeu? É porque as pessoas viviam 30 anos juntas, 25 anos juntas, e um morria e o outro ficava sozinho, sem direito sucessório nenhum. Eu posso contar essa Não história? só sucessórios, de alimentos, entendeu? Ou desprovido de um patrimônio que comprou em conjunto, mas que a família toma posse. Vocês que estão nos Exatamente. ouvindo, quem nunca teve um amigo ou conhecido Um parente. um familiar, parente que sim. era casado, era um homem com outro homem, com mulher com outra mulher, que eram casados notoriamente, viviam juntos há 20, isso antes do reconhecimento, tá, gente? 20, 25 anos, né? E um falecia, no outro dia a família lá trancava a porta do apartamento porque tinha o direito de Trocava fazer chave. isso, trocava a chave. Pra pessoa não E a entrar em pessoa não tirava- casa. E a pessoa não tirava uma cueca, não tirava uma meia, não Exatamente. tirava uma roupa. Nem a própria roupa. Nem a própria roupa, porque ali foi uma assim, tudo bem, não é 100% dos casos, mas em regra é uma construção de 2, né? Aquele apartamento foram 2, só que estava no nome de um, porque, né? Às vezes ele fica no nome de um só, né? E carro e tudo, e aí o cônjuge que estava lá junto a vida inteira não tem jeito de entrar E na tinha própria que casa. ficar no nome de um só, né? Porque não era Exato. possível nem fazer união estável. União estável. Então, às vezes, comprava como se fosse amigos. Então, era um condomínio. Exato. Seria a única solução, entendeu? Mas hoje já se faz, já se registra Sim. no cartório. Tudo, Todos sim. os planos de saúde, Perfeitamente. pensando em alimentos, nesse caso. Dependente de do imposto de separação, renda. Então dependente era do imposto de importante renda. antes, e a gente Doutora Débora. tinha essa dificuldade, até o testamento, né? Eu lembro de que, por Sim. exemplo, anos atrás, casais homoafetivos, que eu gostei da fala do Fernando enquanto a gente estava indo pro intervalo. A gente não fala mais porque é tudo casal. É tudo então, casal. independente de ser o mesmo, Sim. né, se relacionarem entre o mesmo sexo. Mas que antigamente, acho que eu imagino, até por experiência profissional, que eram pessoas que procuravam mais o testamento para tentar assegurar O o outro com quem convivia do que casais héteros, digamos assim. Porque não, quando eu morrer vai ficar pro meu marido ou pra minha esposa, porque você já tinha Já é essa... natural. Já é A garantia da lei previsível, mesmo, né? Então que o testamento talvez ele tenha deixado de ser um tabu para casais homoafetivos antes do que para os outros, né? Pros E a héteros. falta do vínculo, ainda assim, o seu companheiro não era herdeiro necessário. É. Né? E ainda Porque temos uma existem coisa mais herdeiros grave, né? necessários, né? Mas ainda tem uma coisa grave, né? Fernando. Porque no testamento, a gente ainda tinha que contemplar somente os 50% disponíveis, Disponíveis, porque o né? resto ia Exatamente. para os herdeiros. Então, às vezes, ainda cometia-se injustiça, mas era mitigada, era o mínimo que se podia fazer, né? Era o pelo Mas hoje menos, não. né? Porque, Era o pelo menos. sinceramente, a construção patrimonial, ela advém de um relacionamento sólido durante um tempo. Não importa quanto tempo, mas durante aquele tempo, aquele casal contribui para a formação daquele patrimônio. Entende? Se o casamento ou a união estável depois acabam, por N motivos, N fatores, pouco importa esses motivos. Mas aquele período tem que ser reconhecido. Entende? Eu posso dizer com muita propriedade. O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade de união estável. Essa eu vou contar e vai ficar guardada, hein? O Supremo Tribunal Federal decidiu quinta-noite sobre a possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva. Na sexta-feira eu lavrei a primeira do Distrito Federal. Era um casal que estava junto há 18 anos. Era um cidadão paraibano baixinho e um gaúcho altíssimo. Aí você fez retroativo? Fizemos do jeito que eles quiseram, porque eles já tinham um patrimônio consolidado, eles não Sim. podiam ser dependentes um do outro do imposto de renda. Gente, Eles 2011. não podiam ter plano de saúde conjuntos. Meu Deus do 2011. céu, Ontem. 18 anos. Tem casamento que não dura 18 anos. E você pensa bem, uma vida compartilhada, e eles estavam esperando ansiosamente. Você vê o Zé Celso Martinez, essa semana ele se casou para poder deixar pro marido os bens dele, né? Porque eles não... Agora vejam, 18 anos, depois um morre, aí não consegue reconhecer. Não, já E se era. o Supremo atrasasse aquela decisão para falar, não, quando o Congresso decidir, eu não tenho autoridade Sabe para Deus isso. como- Vamos Gente. esperar, vamos esperar. Sabe quando isso ia acontecer? Um dia que o Saci cruzasse as duas pernas, Com porque do aquela jeito que ala o nosso Congresso conservadora Nacional do é, nosso Congresso, Exato. muito não difícil. passava nunca. Agora, um casal homoafetivo, quer dizer, aqui no Brasil, foi tudo feito aqui no Brasil. No exterior, é reconhecido ou depende realmente da legislação deste outro país?
A gente Doutora tem um monte de Tatiana. país aí, né, que é proibido ter um relacionamento. Proibido. É proibido ser. Pena de morte. Pena de morte. Não é proibido se relacionar, é proibido pedrada. ser. É proibido, É proibido ser, homossexual. homossexual. Na Rússia, por exemplo, é proibido. É. É proibido você ser. Não é você casar. Ter uma relação. Ter uma relação. É É proibido. ser. Garantir direitos. tem punição. Não tem punição. Punição. Então a gente tem que observar bem, Um assim. exemplo bobo, gente. É proibido ser flamenguista. Pronto. Você não pode Que ser isso, flamenguista. doutor? É, Deus me livre. Não pode, né? Pois é. Quero morar nesse lugar aí. Eu também. Já vi que Cê ninguém... viu. os dois É, não cê torcem viu. pro- Cê Não são viu. flamenguistas. Anti-flamenguista. Mas o Flamengo é um time neutro, doutora. Os vascaínos Pode ir. aqui. É, pode ir. Aqui, ó. Não Históricos tem- romanos. Não tem problema. Doutora Tatiana, ouvi Débora. a senhora também Débora. sobre esse aspecto. É exatamente isso. Tem países que não pode. E eu acho, assim, países, inclusive, que a gente considera desenvolvidos, que às vezes a legislação estadual é diferente. E que o ser humano, ele ainda precisa evoluir demais, né? Acho que a gente comemora várias conquistas diariamente. Falamos de feminicídio, falamos de mulheres, de educação dos homens com as pessoas dentro de casa. Mas isso de proibido ser homossexual, de proibido... até a dificuldade, das vezes, a gente falar, não, fulano é gay. Ah, mas homossexual é mais bonito. Ou, de repente, fica cheio de dedos. E como a gente, mesmo defendendo no dia a dia, as pessoas que estão à nossa volta, além de poderem se relacionar dentro do quarto, Fernando, qual o problema deles se beijarem, né? E da Não, eu gente ter também. atos de Agora, carinho. final de Eu tô falando assim, o semana exercício da sexualidade seria dentro do quarto, mas da afetividade ele tem que ter agora. liberdade Afinal, total agora, social, porque... Foi sexta-feira ou foi no feriado? Duas meninas, eu digo meninas, assim, duas mulheres, né? Mas aqui são jovens. Estavam dentro do cinema assistindo um filme, se beijaram, se beijaram e a atendente do cinema veio tirá-las da sala, né? Assim, eu não Na verdade, tava a lá. gente vê Isso a dá um dano importância, moral. inclusive, Eu das ia dar um paradas, né? escândalo lá. Eu também. desculpa, 2023 ainda ou eu voltei Século 50 passado. anos passado? Pelo amor de Deus. E teve que o gerente pedir desculpas, Claro, né? mas você acha que resolve? Não. Mas eu falo assim, inclusive por isso que as paradas, como teve a de São Paulo ontem, acho que são tão necessárias. Representativa, São né? tão, inclusive para que eles possam, assim, gente, estamos aqui, existimos, né? E são, acho que é uma exigência, é um pedido, na verdade, uma súplica, né? Não é uma exigência, que nos parece tão banal, é tão necessária e que para outras pessoas é um absurdo. Então tem gente que não assiste, que desliga a televisão, que não convive, mas aquele meu amigo, aquele lá ele é gay, mas ele é gente boa. Isso a gente vê diariamente, né? Ele é gay, mas ele é gente boa, Ele é né? gente boa. Quer dizer, olha a conjunção Ele é gay, adversativa. mas ele é quer dizer, honesto. Que massa. Ele é gay, mas ele é bem sucedido. Como a gente vê isso Como no se fosse dia a dia? defeito. Pois é. É uma E eu situação... tava vendo Doutora nas redes Tatiana. sociais hoje que um BBB ele foi pra essa parada e ele escreveu assim: hoje eu acordei em inglês, né? Acordei gay de novo. Como se assim ele tivesse que dar satisfação do jeito que ele acorda. Então eu acho porque que até a gente conversar 30 sobre anos isso. atrás era doença. Ué, Oi? até 30 anos atrás era doença. Exatamente. Considerada doença. O que é Tem a que parada... provar, né, uma coisa. Isso deve ser tão Invasivo. sacrificante, tão Sofrido diariamente, Não, é um né? sofrido. Além né? do contexto que a gente falou muito Invasivo. familiar, mas até profissional. Sim. Quantas pessoas perdem oportunidades profissionais porque são casadas ou namoram, ou porque tem algum trejeito que não, né, que, nossa, não me agradei daquele trejeito e simplesmente não são contratadas. Isso. A gente tem que lembrar que a gente está falando de ser humano, né? Exato. Ser humano alto, baixo, Agora, gordo, você deixar magro. de E verificar. esses preconceitos que existem hoje, seja com mulher, seja com negro, seja com pessoa de Indígena. portador de necessidade especial, com quilombola, com indígena. Isso é tão cansativo e tão assim que deveria ser desnecessário. E todo dia a gente tem que bater nessa tecla. Todo dia a gente tem que fazer defesa de algo que já nasceu Assim, a gente está no lugar... defeso, a gente né? está no lugar perfeito Protegido. para a gente entender do que a gente está falando, assim, tanto questão dos nossos colegas, questão do Walter. O Brasil, pessoal, é um país extremamente Preconceituoso. desigual, tanto na horizontal quanto na diagonal, tá? É um país muito desigual, tá? E a desigualdade, ela só extremiza os preconceitos, ela só agrava os preconceitos, né? Porque quando eu falo na horizontal e na vertical, por exemplo, onde nós estamos aqui, na Corte Superior, né? A gente olha para o plenário da Corte Superior. Quantas mulheres tem?
Exato. Quantos negros tem? Né? Qual é a perspectiva de mudança disso? Né? Obviamente, assim, sem jamais desmerecer a composição atual, né? Mas cadê a representatividade? Né? E eu não estou falando só do STF, vai para o STJ, vai para o TST, né? Para as outras Tribunais, coisas. As outras coisas, também. para a primeira turma aqui do TJ, né? Eu voltando naquela questão, então, do exterior. Quer dizer, mesmo a pessoa não indo morar, indo tirar férias, é importante que o pessoal que vive união homoafetiva, que consulte o advogado, dependendo do país que ela vai se dirigir. Isso aí depende do país, com certeza. Tem que né? consultar o país em si, né? A gente Exato. teve recentemente, por exemplo, a Copa do Mundo do Catar. Do Catar. Eu, inclusive, fui, foi triste pela derrota, mas quando o Flamengo foi para a final do Mundial. E a gente está falando de homossexuais, né? Então, de pessoas com o mesmo relacionamento. Mas existe um preconceito, e aí não é da religião deles, é da cultura deles, mas que, inclusive, casais heteroafetivos não podem dar as mãos. Mas lá você sequer pode ser, né? Exato. Gay. E eu tenho 2 colegas que foram juntos, são primos. Eles precisaram comprovar no hotel, com certidão de nascimento, que eles não eram eram primos. E por isso eles iam dividir o quarto. De um hotel internacional, de luxo. Então, assim, talvez o advogado, por mais que a gente puxe a sardinha, talvez ele não vá saber especificamente que no Daquele país país. X pode ser assim. Mas a gente faz uma pesquisa para avaliar a legislação de lá, para avaliar a cultura e poder ajudar a esclarecer. Não, gente, assim, sendo bem direto, os cuidados que você tem que ter para andar lá. Cuidados. Porque, assim, tem país na África que é pena de morte. É pena de morte. O Brasil, então, está, de certa forma, diante Evoluído. do contexto bem evoluído, pode-se De dizer certa, dessa forma. tirando Bem, a parte da é, violência, Da né? homossexualidade, ou seja, da homossexualidade. Digamos mesmo. que juridicamente a gente tem proteção, Sim. né? Do Estado a gente tem proteção, mas do próximo a gente não tem proteção. Exato. Nem respeito. Nem né? respeito, nem empatia, nem Mas o que falta para o sororidade. próximo entender? Sororidade, empatia, amor, né? Falta muito amor, assim, entre as pessoas, porque eu vejo, por exemplo, quando eu pego o metrô e tem um casal de mão dada, as pessoas olham fazendo careta. Zoológico. Dá vontade de olhar e falar assim, Zoológico. querido, O que falta, você está perguntando? Qual o seu problema? Depende da sua concepção. Não, tipo... Se você for espírita, faltam umas 3 ou 4 encarnações para essa pessoa evoluir e conseguir entender que o ser humano é muito importante, independentemente e que do cada mas ser no humano é um existe ser a humano. sexualidade Mas né? onde eu dele, quero né? chegar justamente na real, né? Ou seja, políticas públicas. Tem realmente políticas públicas nesse sentido de levar o esclarecimento para as pessoas que ainda, como dizem aqui, né? Quando vê um casal do mesmo sexo ali de mãos dadas, Olha, como diz aqui o Walter, a doutor gente Lúcio, parece acabou de zoológico vir de pra uma todo mundo. fase em que a gente teve que bater na tecla de que banheiro unissex não seria um grande problema, tendo em vista que escolas em muitos municípios do Brasil não têm banheiro. E de uma Exato. resistência de se falar esse assunto nas escolas. Exatamente. Então, assim, semana passada, agora eu não lembro exatamente qual lugar, mas teve uma escola que fez uma palestra, na verdade, sobre abuso sexual. E a E a criança criança falou. foi e falou, meu pai faz isso identificou, comigo. Faz isso. Então, se a gente está falando de abuso sexual de pai e filho, e que é um assunto que todo mundo, em tese, debate, né? Que todo mundo mais ou menos sabe o que é abuso sexual. Foi uma menina, só na palestra que ela descobriu, Se então tocou. imagina falar Queridos sobre ouvintes homoafetividade. do meu coração, educação sexual não é ensinar criança A a transar. transar. É. Tá? E nem muito menos a educação- ser gay. Ele E vai, muito por ele menos vai a ouvir, ser vai se LGBT, transformar né? homossexual. Educação sexual é conhecer o próprio corpo e saber quando o seu próprio corpo está sendo violado. Violado. Agora, interessante que antigamente, não tão tempo atrás assim, cabia aos pais, de certa forma, orientarem, portanto, aí os filhos. Ainda né? Principalmente cabe, né? nessa A gente não questão quer tirar o da poder, homossexualidade, é evidente que cabe perfeitamente. Mas hoje nós temos uma ferramenta chamada internet, onde cada criança sabe muito bem o que quer, portanto, quando está com esse equipamento em mãos. Praticamente o mundo lhe abre à sua frente. Quer dizer, neste ponto aí, como é que os senhores avaliam também nesse grau do conhecimento, mas acima de tudo, né, mostrar o respeito, mostrar a igualdade. Quer dizer, a internet em si, ela, de certa forma, proporciona isso ou não? Olha, vamos. Doutor Fernando. Eu quero falar primeiro aqui. O martelo, a ferramenta martelo, Sim. Aquela que ela é bate na boa cabeça do prego. ou ela é ruim? Depende. Depende.
De quem Ou usa. seja, se for para bater no prego, Na cabeça do prego. vai construir um edifício. Exatamente. Agora, se for para bater na cabeça de uma pessoa, Vai vai destruir. causar um homicídio. Sim. Não é isso? Sim. Ou seja, a internet não necessariamente ela é boa ou é ruim. Ela é uma ferramenta à disposição. É a utilização que pode ser benéfica ou maléfica. E, desculpe se eu vou desagradar alguém, mas educação é em casa. A escola é responsável pela instrução. Não é? Então, a gente tem que entender que essa questão quanto à educação sexual, a escola está adotando medidas para a gente poder conscientizar as nossas crianças do que é o corpo delas e do que pode ser feito ou não em relação ao corpo delas, para que elas possam se assenhorar da sua própria sexualidade e também do seu próprio corpo, se protegendo e reconhecendo o que é ultrapassar certos limites. Da mesma forma que a gente pode falar que cabe aos pais a manutenção de uma verificação do que seus filhos estão vendo na internet. Porque do mesmo jeito que a gente pode usar a internet para uma boa educação sexual, também tem os desvirtuamentos. E aí a gente já pode entrar em diversas situações, não é? Como manipulação sexual de imagens, como utilização indevida, né, para fins de pedofilia. Então, muito cuidado com a internet, porque como você mesmo disse, Walter, não vou chamar de senhor, mas pode ser você, né? Não, claro. Então, como você mesmo disse, é uma porta aberta, é uma janela para um universo ilimitado. Doutora Tatiana. Então, eu como mãe de um garotinho de 7 anos, estou naquele dilema, né? Dá um celular ou não dá um celular? E assim, a gente já chegou a uma conclusão lá em casa que 10 anos, talvez, ele tenha um pouco de maturidade para saber o que ele acessa. Porque maturidade é uma coisa que você vai adquirindo com a vida. E uma criança de nem 10 anos, eu acho que tem a maturidade para ver o que pode e o que não pode, né? E, assim, na prática, a gente vai ver um filme, ele quer ver um filme, tá lá, o A, 14 anos. Ele, mamãe, quero ver esse filme. Eu falo, não, filho, isso é impróprio para a sua idade. Vamos ver alguma coisa que tem um Lzinho aí verdinho. Porque, né, o Estado teve essa preocupação de fazer uma classificação etária daquilo que está passando, daquilo... Mas na internet a gente não tem isso. Na internet é aquele mundo que as pessoas julgam livre, né? Julgam ilimitado, julgam que pode fazer o que quiser, que cada vez mais o Estado está querendo se meter e eu, assim, super concordo com essa... Não estou falando de censura, tá, gente? Estou falando, assim, de um cuidado maior, porque é meio terra sem lei mesmo. Uma pessoa xinga a outra e não dá em nada. Isso não pode. Uma pessoa difama a outra, né? Faz uma injúria, uma calúnia, uma difamação e não dá em nada, não dá. Divulga imagens, né? Exatamente. Por exemplo, teve um caso até de um garoto que alguém escreveu, fez lá um comentário, acho que escreveu que ele era gay. Ah, você é um gay, você tem que sair do armário. O menino foi lá e se matou. Então, coisas que estão acontecendo todos os dias, infelizmente, porque falta esse cuidado. Falta um pouco de amor, assim, nas casas, sabe? Nas famílias. Porque as pessoas estão deixando muito, assim... Ah, isso a escola dá jeito. Não, isso aqui é a babá dá conta. Não, isso aqui não sei quem dá conta. Não, isso ele vai aprender com a vida. Não, ele não vai aprender com a vida. Mãe e pai estão aí, sabe? Ou duas mães, ou dois pais, ou genitores, ou biológicos, ou adotivos. Concordo. Estão aí para ensinar, né? E talvez por isso que as escolas, vou pegando o gancho do assunto anterior, tenham cada vez mais necessidade de instruir, porque em casa está faltando. Em casa está faltando, exatamente. Se fosse suficiente o que ensina em casa, ainda que não a gente não está dizendo assim, ensinar a ser preconceituoso, mas ensinar o certo, ainda que minimamente, as escolas não estavam tão desesperadas e com uma demanda tão grande de ajudar a instruir. E tanta política pública para fazer com que essas coisas entrem, né? No rito escolar, né? Nada substitui a educação de casa. E o afeto. Familiar. Nada. Né? Esses argumentos de que é a escola que tem que... Não, gente. Educação, como o doutor Fernando falou, a instrução técnica, né? E assim, claro, pode ter palestras sobre os assuntos que a gente abordou aqui, né? Mas assim, civilidade é casa, né? É família, entendeu? Sim. Pai e mãe, dois pais, duas mães, ou só pai, ou só mãe, né? Isso. Eu sou filho de mãe solo,
né? Então, Ou assim, só avó, ou só Vovó, tia. ou só ou só avó, tio, ou só né? padrinho, Quem, o irmão, já que os A família. seus pais já foram falecidos, né? Mas assim, não substitui e desculpa, é o que está faltando hoje em dia. É o que está faltando hoje em dia. Eu não sei se é porque às vezes as pessoas já contraem a relação muito cedo e são pais cedo. Ou então faltou na criação deles, aí por consequência vai faltar na criação dos filhos também. Mas Mas isso. essa falta de interesse, não digo falta de interesse, né? Esse compromisso dos pais, né, de orientarem os filhos, em algum momento ele deixou de acontecer, teria uma explicação? Ou seja, algo que o pessoal possa entender, se eu for educar meu filho, eu posso ir preso. Quer dizer, teria alguma coisa com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que até hoje ainda tem muita gente que de alguma forma teme, quando na realidade é apenas respeitá-lo. Educar é a coisa mais trabalhosa mais difícil. que eu já tive na vida. Relações humanas, né? Que você estava falando. Não, mas educar Mas a uma senhora tem um, hein? criança. Mas a senhora, quando Eu tenho criança, os pais tiveram essa mesma dificuldade? Por exemplo, na minha casa a gente não falava de, eu transei. Não vou falar isso pra minha mãe, né? Eu acho que até hoje os adolescentes também não falam. Vou falar, mãe, transei. Não vai falar um negócio Mas fala desse. ficou. Fala A ficou. gente pode entender, é mais suave a palavra, não eu fiquei, ou eu fiquei não significa eu transei. Como é que seria eu essa acho que você linguagem? tem que pegar as entrelinhas, Isso, né? eu acho que você tem que conhecer seu Ler filho. o seu filho. Ai, ler Porque o seu filho. ficar, né? em tese, é só Dar uns beijar. beijinhos. E fica em tese, né? Sim. A não ser que a gente já esteja ficando quinta para fica trás também. né? Às De vezes sessta-feira nós estamos- passada até hoje, que eu Ficando pra saiba, trás. não teve nenhuma reformulação de sexta passada que eu olhei na internet. Porque hoje em dia tá tudo tão rápido. Mas ficar não induziria necessariamente sexo. Pelo menos Não, e o não que conceito mais sexo seja padrão. um problema, E não né? que não Mas que o seja. sexo pode gerar consequências que Exato. podem virar problemas. Mas a gente começou o programa debatendo sobre a falta de diálogo dos casais, que enquanto namorados Já sequer não se conseguem falavam. falar de como vão pagar as contas. Imagina É. os filhos, né? Por exemplo, de como dividir despesas, de como vamos ter patrimônio, de como pagar dívidas, de aonde vamos morar. As pessoas não conversam sobre isso, que é tão mínimo, né? Que é essencial. Então, quando vem os filhos, se já não havia um diálogo bom entre O o casal. casal, quanto mais com os filhos. É. Então, se for o pai e tem só uma menina, claro, não, mas eu não posso, minha filha não pode me contar que ela beijou na boca porque eu sou muito ciumento. E aí a mãe já não conversa porque tal coisa. E de repente os filhos começam a sair. Você tem a internet, você tem YouTube, né? Que as crianças são Aprendem vidradas tudo. no YouTube. É. E aí aquelas 1000 propagandas começa com os brinquedos, que ele quer o brinquedo. Então, assim, se a gente começou falando de um diálogo que no Que não namoro é existe. difícil, imagina os dois, pai, mãe, os familiares que criam aquela criança, entrarem no pensamento harmônico para educar. A questão da internet que eu não comentei. Mudam-se as formas, continuam-se os problemas, né? Assim, há 40 anos atrás, o problema era a revista, né? Daí rádio. Agora a rádio. Agora Rádio não, doutor. Não, imagina, que é uma latinha, né? Que é difícil. Né? Que era um meio de comunicação da exato. época. A senhora nem ouvia. Isso, era o que as tá crianças bom. podiam ouvir no rádio ou ver nas não, revistas, Isso. né? Depois era a Aí televisão. depois televisão, né? O horário, classificação indicativa, o que pode assistir, o que não pode, né? Agora é a internet, gente. A forma agora é a internet. O que né? virá. Entendeu? O que eu penso é assim. Vamos voltar, então, eu vou pegar o gancho da doutora Débora. Brilhantemente ela colocou isso. Se você não vai formar um casal, e o casal que é complicado de você compreender. Porque vem uma pessoa e outra pessoa. Eles não vão perder suas individualidades. Eles não vão deixar de existir como pessoas. Não vai ser um casal fundido e virarão uma só carne. Não existe Isso isso. é só na Bíblia. Entendeu? Não dá para ser assim, até porque você se anula. Certo? E aí você veio se construindo para depois se despersonificar e virar um todo com outra pessoa que você não sabe quem é. Porque eu aprendi isso com uma moça que trabalhou lá em casa, que ela falava assim: coração do homem é terra que ninguém pisa. Parece que a gente nunca sabe exatamente o que vai dentro da pessoa. Eu achei essa frase fabulosa. Achei sensacional essa frase. Guardei para mim. Então, veja bem, se essas pessoas, como a doutora Débora falou,
não conversam e não conseguem definir minimamente como elas vão se autorregulamentar na questão patrimonial e financeira, imagino que o abismo que existe entre elas para conversar de outras situações. Desejos, vontades, fantasias, necessidades, como elas veem o mundo, como elas percebem o mundo. E aí tem filhos. O abismo fica entre todos daquele núcleo familiar. Doutora Débora está perfeita, E às tá vezes certa. filhos para tentar reduzir o abismo, né? O Que eu- casamento em crise, vamos É, ter um vamos filho ter- para salvar melhorar. o Isso. casamento. A gente vai trazer um de uma pessoa para tentar salvar um casamento que já está em crise, de Exato. duas que estão vivas. E a gente vai trazer ao mundo uma outra dentro de uma crise Que para tentar fardo. tirar essa crise. É Olha, de- imagina. Aí, esses pais que não têm diálogo entre eles, têm um filho. Se jogar um tablet na mão da criança, ela para de chorar. Agora, adotar um filho, quer dizer, Amor. Amor, é isso pior bom. do que ter, Gente, isso é tão no diferente. caso aí, um filho natural, como os senhores estão colocando aqui, É tão para superar uma diferente. crise. Ou seja, vamos adotar. O senhor está dizendo que é difícil, doutor Lucas? É muito diferente, muito difícil, porque assim, gente, adotar é um ato de amor tão grande. É um ato de amor incondicional. Então, Mas grande. esse ato não une o casal? O casal que tá desunido não vai adotar ninguém. Não é isso. É aquele negócio, sabe? A xícara que quebrou, a cola vai colar direito? E o filho vem como uma cola, seja ele biológico ou adotado. Não vai colar direito. Então, Não se vai. você teve o filho, você pode postergar o divórcio em 5 anos, mas ele vai acontecer. E a adoção, o processo é tão penoso, tão que penoso. talvez o casal que já Até está causa um distante até se rompimento. separe antes de conseguir não tem, adotar. porque eles não têm coordenação para lidar com eles. E o processo de adoção é tão extenuante, tão difícil. Isso para quem quer. Tá? Isso é bom ou é Quem ruim quer quando o senhor fala muito. que é difícil? Não, assim, ter as barreiras burocráticas é super importante até para prevenir o tráfico de criança, Sim. né? Mas, assim, quando você fala Gente, vamos lá. É uma questão até que entra na parte da homofetividade, né? É quando os casais homossexuais querem adotar uma criança, né? Qualquer criança serve. Não é tipo, não é porque não tem importância, é porque realmente eles querem alguém para amar. Sim. Eles querem alguém para criar. Dividir o amor, né? Dividir o amor deles. Multiplicar o Então, amor. assim, qualquer criança vai servir. Pode ter 1 ano, pode ter 15. Né? Pode ser preta, pode ser do olho azul, não Tá. tem problema. Agora, assim, se você quer a adoção por um motivo superficial, como manter um casamento, você vai pega na fila essas pessoas. Eu quero de preferência um bebê. Não muito escurinho. Menina. Menino. É. Gente, desculpa, não dá para escolher. E quando a gente vai fazer, quando é feito naturalmente, não dá para escolher. Não dá para escolher. E aí na adoção quer escolher. É interessante, né? O ser humano é um universo muito... Então você pega um casamento, uma relação que já está desgastada, né? Para entrar num processo que é desgastante, né? E é uma razão superficial. Desculpa, gente, para manter um casamento é superficial. Gente, adoção é a coisa mais importante do mundo. Você está tirando uma pessoa do nada para ter uma existência, para ter um nome, para ter um lar. E você vai fazer isso para salvar seu casamento? Você não vai aguentar metade do processo. Gente, o nosso tempo está caminhando. Ah. Olha, olha que nós falamos tão... Já? né? Volta amanhã, então? Segundo tempo. Mas vamos fazer o seguinte, eu sei que todos têm muito para falar. Eu estou aqui dentro do prazo, vou dar 3 minutos para cada um, né, dos senhores e das senhoras, Considerações finais, para as né? considerações finais. Eu começo com o senhor, doutor Lucas. Então, inicialmente, 3 minutos. Inicialmente, só agradecer o convite, cumprimentar toda a equipe através do Walter aqui. Oportunidade sempre maravilhosa, falar sobre o direito, né? Como a gente estava conversando numa linguagem mais tranquila, né? Para não ficar maçante. Eu, obviamente, não fazia parte do assunto, mas assim, eu sou filho de mãe solo, como eu falei, meu pai é imigrante de Portugal, assim, eles não chegaram a casar, né? Ter nem união estável, nem nada, né? Então, e o sonho do meu avô é que eu fosse advogado, que eu lidasse ali pelo direito, então, acho que, infelizmente, ele já faleceu, mas de onde é que ele esteja me vendo, espero que ele esteja muito feliz de me ver aqui, né? E estou à disposição quando puder. Esse é um tema que ainda requer muito debate, ou seja, os meios de comunicação são importantes para promover esse tipo de debate. Como a gente estava comentando, se as pessoas não procuram um advogado para coisas importantes, É por isso que nós buscamos advogados. Exato. Imagina assim,
as pautas das grandes mídias, né? Muito raramente a gente vê informação acessível, né? E de boa qualidade para as pessoas. Então, essa iniciativa de vocês foi perfeita, excelente, necessária, né? Fundamental para quem está ali, às vezes, curioso de querer fazer um contrato, fazer uma união estável, e não quer, às vezes não tem condição financeira de procurar um advogado, né? E aí vem aqui se informar e hoje acho que a gente conseguiu, né? Iluminar um pouco a cabeça, né? E para finalizar, gente, como eu falei aqui com os colegas, advogado não é luxo, tá? Advogado é necessidade. Às vezes uma decisão na sua vida que você vai se arrepender amargamente, você não tomaria se talvez você tivesse consultado um advogado. Né? Então, a nossa, assim, modéstia à parte, a nossa importância é constitucional. Né? Então, não pense no advogado como uma perfumaria, tá? Pensa numa pessoa que vai te ajudar, que vai pegar o seu caso como se fosse nosso, porque quando você pega um cliente, não é você que está ali, é o seu cliente, é o interesse dele, é a reputação dele e é ali que você vai agir. Né? Mas agradecer novamente aí pelo convite. Doutora Débora, também 3 minutos, doutora Débora. Obrigada, Walter. Também começo agradecendo. Como disse a Tati, é tão bom voltar aqui. A gente tinha voltado antes da pandemia, a gente fazendo as entrevistas pelo telefone, por mensagem, pelo WhatsApp. Mas estar aqui, acho que esse calor humano e debatendo assuntos que a gente gosta tanto também mostra muito do que é o nosso dia a dia. Né? O direito, o advogado, existe uma resistência muito grande, existe isso que o Dr. Lucas falou, como às vezes falar difícil complica ainda mais, mas hoje, no Dia dos Namorados, uma data tão comercial, mas tão bacana ao mesmo tempo, porque eu vejo como também uma forma de você demonstrar amor. É só no dia 12? Não, é todos os dias. Mas que bom que também a gente tem datas como essa para também trazer assuntos importantes como foi o que a gente debateu hoje. A gente veio para falar de contrato de namoro e falamos de problemas e de soluções de toda a sociedade, né? Assim, de calos na vida da gente, mas de assuntos também muito especiais, como falar de adoção, acho que pelo final representa um pouco disso tudo. E também queria comentar sobre a informação, ela tem que ser pulverizada. Então, acho que nesse debate com colegas, com amigos aqui, o Dr. Lucas, que eu conheci hoje, a gente está trazendo informações, mas que são também uma gotinha no oceano. Procure um advogado, mas também pela prevenção, para a gente pensar em reduzir custos lá no futuro. E também utilize a internet de uma forma de qualidade. Que bom que hoje a gente também tem as redes sociais, e aí o próprio Fernando é professor, tem sempre umas lives, tem a segunda-feira da dúvida. Eu realmente sou meio relapsa com a minha rede social, uso pouco. A Tati também. Então, assim, a gente tem informações de qualidade também, é importante conseguir filtrar isso, né? A gente buscar a informação para também não ser perdido. O conhecimento, ele está, hoje com a internet, ele é acessível para todos. Mas procurar profissionais é realmente essencial. Então, agradeço estar aqui, mas queria também fazer um convite, já que a gente falou de direito de família hoje, e na minha apresentação o Walter carinhosamente falou que eu sou diretora do IBDFAN-DF, o Fernando também se referiu ao IBDFAN-DF. A gente vai ter um congresso de direito das famílias e sucessões nos dias 2 a 4 de agosto, aqui em Brasília. Então, assim, temas fantásticos vão ser debatidos. A gente vai começar na quarta-feira de manhã, depois vai ter uma visita guiada pelo STJ, e quinta e sexta vão ser dias de palestra com palestrantes de todo o Brasil. Então, a gente vai ter temas modernos, inclusive envolvendo tecnologia, temas que são caros mesmo ao nosso dia a dia, e é aberto para todos, para estudantes, para advogados. E eu falo assim para vocês correrem, que as inscrições realmente estão acabando, não é papo comercial. Que bom que foi um sucesso, porque a gente está trabalhando com muito afinco para ser um congresso muito bacana. E mais uma vez, obrigada, Walter, por estar aqui e com pessoas que eu gosto tanto. Que bom. Doutora Tatiana, também, os 3 minutos estão garantidos para a senhora. Quero agradecer, né? O Walter sempre gentil, desde a época da IBC, que a gente dividia um programa Nacional em Forma, né? E eu estou muito feliz de estar aqui também com amigos, o Dr. Lucas, que eu conheci hoje, falando sobre temas que eu
uso no meu dia a dia e eu costumo dizer assim que o advogado ele serve para aumentar os seus ganhos, né, e minimizar suas perdas. Então, seja lá em qualquer situação que você esteja, se você tem alguma dúvida, que passo eu devo tomar? Claro que a gente não é mãe de santo, claro que a gente não vai prever todos os riscos que você pode correr, mas minimizar esses riscos, eu garanto que estamos preparados para isso, até porque os 4 que estão aqui estudam muito e se dedicam muito a esse ofício que é a defesa mesmo das pessoas vulneráveis, das minorias e, assim, eu como militante defensora das mulheres na relação de violência doméstica, estou aqui para o que vocês precisarem e estou sempre falando sobre isso. Às vezes eu falo assim, gente, todo mundo já ouviu tudo que eu tenho para dizer, mas eu sempre tenho alguma coisa para dizer nova pelas coisas que eu aprendo e pelas coisas que eu vivencio na profissão. Então, muita gratidão de estar aqui. Acho que a gente levou um pouquinho de informação para as pessoas que estão ouvindo e nos vendo, né? Obrigada pela audiência. E estamos aí até o próximo convite. Que não vai demorar. Não é? Não vai demorar. Obrigada. Doutor Fernando, também uns 3 minutos para o senhor. Walter Lima, eu acompanhava sua voz há muito tempo, desde quando eu era criança, né? Na polícia e nas ruas. Bons tempos, na AM, né? Na Rádio Alvorada. Alvorada. Nos Cobras da Notícia. Os Cobras da Notícia. Isso. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos apenas diferentes. Era uma delícia. É uma honra, um privilégio, um prestígio muito grande estar aqui. Eu quero agradecer muito a Ana Possati. Quero agradecer a Tati, que lembrou do meu nome quando a Ana perguntou. Falamos muito pouco sobre cartórios, mas a gente também tem essa nossa especialização. Só que o tema hoje foi palpitante. Você conduziu muito bem com as perguntas e com os questionamentos. Quero agradecer a presença do Dr. Lucas, que eu conheci hoje. A Débora, que é uma querida que eu já conheci há muito tempo. A Tati, então, também há muito tempo. Não, elas são novas, né? 25 e 28 anos, mas eu conheço desde que criança, né? E nós, do IBDFAN, também participando do IBDFAN, nós temos uma comissão na OAB Subseção Guará, temos outra que eu sou vice-presidente, com muita honra, do IBDFAN, que é a Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais também. Eu quero dizer, Walter, que nós temos que difundir a cultura do advogado. As pessoas têm seu médico próprio, não vão a qualquer um. Até o seu lanterneiro ou mecânico de carros. Não é verdade? Cabeleireiro, extensor de cílios, massagista, podólogo, não é isso, gente? Manicure, pedicure, psicólogo, aí na hora do advogado, não. Qualquer coisa. Não, gente. Por favor, sabe? E a gente tem que difundir essa cultura. Esse pouquinho que a gente falou aqui já pode ter aberto a cabeça de muita gente para perceber que já não dá mais para brincar. O mundo não é para amadores. E você tem que estar preparado que nas relações afetivas vai haver ou pode haver uma consequência patrimonial. Consulte o advogado. Consulte o seu advogado, sabe? Também quero agradecer demais e dizer, em último caso, se você não tiver seu advogado e precisar de alguma consultoria em relação ao seu direito, inclusive principalmente patrimonial, em relação à união estável, lembre, o cartório presta assistência jurídica também para aqueles que forem praticar atos no cartório. Então o cartório, o tabelião, está apto a também prestar essa assessoria para quem for utilizar. E a nossa OAB também, as nossas comissões também, por isso que eu estou colocando. E quem quiser seguir, @professor Fernando Cardoso, tudo junto, no Instagram. Estou à disposição. Muito obrigado. Doutor Fernando, também muito obrigado. Foi um prazer só roubar enorme. um minutinho que sobrou. Por favor. Eu queria só fazer uma pequena homenagem ao STF pelo combate aos movimentos antidemocráticos que a gente está tendo esse ano, tá? Sim. Papel exemplar. Graças a Deus, nossa Corte Suprema não está dormindo, porque o direito não socorre os que dormem. Exato. Né? Depois do dia 8 foi terrível o que aconteceu e que bom que estão agindo e está sendo feita justiça. Doutor Lucas, foi um prazer. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Muito obrigado.
Doutora Débora, também foi um privilégio, um prazer também tê-la aqui no nosso Tudo programa. meu. Obrigada, Walter. Doutora Tati, que saudades dos bons tempos da nossa Rádio Nacional, Não mas é? também bons tempos também aqui na Rádio Justiça. Exatamente. Muito obrigado Conte pela comigo, atenção. Walter. Muito obrigada. Tá certo. Doutor Fernando fazendo um selfie ali também, muito Tentando, obrigado. né? Muito obrigado também. Tentando, Muito obrigado, doutor Fernando. Não consegui, não. Eu Isso. sou ruim disso. Tá bom. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde, programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, com a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva, a nossa coordenação de jornalismo da Bárbara Michelini. A todos os nossos cumprimentos e o convite para o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.